Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio. Então, hoje a gente tem um assunto muito especial e temos pessoas muito especiais também aqui conosco que dispensam apresentações, né? Eu tô aqui com a Maria Eugênia, com a Adriana, com a Anne Rangel, que é a minha consteladora. Tem gente que não sabe, mas a Anne me constelou. E eu sou o Willy Santos e eu tenho a honra de hoje apresentar para vocês o nosso CMcast. A gente tem algo muito especial, né, meninas, para hoje, um tema muito especial, que são as linguagens do amor. Sim. Algum de vocês que sugeriu esse tema especificamente ou não? Acho que foi a Adriana. Foi, eu não sou a fofa como a Anne, mas fui eu que sugeri. A Adriana geralmente é a mente pensante por trás de todos os podcasts. Mas é verdade, ela que geralmente dá sugestão e a gente vai na onda e fala, nossa, faz sentido, vamos falar sobre isso. Exatamente. Legal. Nossa, se eu sou mente vai pensante, no tá flow. complicado. Eu acho que tá dando certo até agora. Vocês aí que estão do outro lado, que digam pra gente aí nos comentários. E aí, gente, a Adriana continua sendo a mente A mente pensante. pensa megamente, já veio megamente, assim, né? Fazer uma enquetezinha. Pink cérebro, Pink dominar o mundo. cérebro. Eu Fazer uma achei enquete. engraçado porque todos eles são antagonistas. Todos. Maravilha. Então, como de costume, já envia esse vídeo para alguém, esse podcast para alguém que precisa ser amado, alguém que ama demais, alguém que vai se identificar com isso que a gente está falando aqui. E curta o vídeo, compartilha, se inscreve aí, se inscreve se você não está inscrito ainda no nosso canal. E vamos lá. A título de introdução, então, linguagens do amor. Amor é algo, às vezes mal entendido, às vezes bem entendido. Como é que a gente pode falar a título de introdução Vamos sobre lá. amor? Como a mente pensante, né? Errou. Eu vou pedir pra pessoa mais fofa Oh, meu Deus. trazer da CNV o conceito do amor, Tá né? Isso é porque ninguém escuta os backstage, né? Como que é o nome do menino lá? Não jogar água, né? Os Nossa, que- Gremlins. Exatamente, mas tá valendo. Então, gente, para nós começarmos a falar de linguagem do amor, nós havíamos conversado de que é muito importante a gente falar sobre o amor em si, né? Inclusive, trazendo outras vertentes do que é este amor. Primeiro, a gente não vai falar hoje aqui de um amor romântico, porque ele faz parte do que é o amor, mas não é a única vertente, a única forma de amar e a única forma de amor. E muitas vezes a gente fica, né, nesse romantizado, né, o amor entre casal e tudo mais. E é muito além disso. Nós esquecemos que nós temos os amores entre famílias, entre amigos, né? Os amigos também são uma fonte de amor e uma fonte de acolhimento extremamente importante na nossa sociedade. Tem amor até entre colegas de trabalho. Pois não é? Dá para se relacionar bem, né? Exatamente. E consegue transcender, né? Essa convivência do trabalho consegue transcender para um amor, uma amizade verdadeira. E Amor pela humanidade, amor pelo bem, pelo outro. Natureza, exatamente. pelos O amor ele é muito animais. mais amplo do É que aquilo muito que a amplo. gente que um amor fica de casal. colocando, né? Isso. A gente acaba se limitando a este amor. E A aí, pensar que amor é só isso, né? e aí a gente limita também o nosso doar, né? E aí, gente, é muito importante, o povo estava brincando aqui sobre a comunicação não violenta, né, Vitor? Mas a gente traz a comunicação não violenta em muitos dos nossos temas, porque a comunicação não violenta é uma forma de perceber o outro e uma forma de se perceber. E o amor é muito isso, né? É uma forma de percepção. O que é um amor? Primeiro de tudo, controverso? Talvez um pouco, mas na comunicação não violenta, amor não é sentimento. Eita! E agora? E agora? Isso que eu ainda não Bugou a entendi. galera. O que agora? seria um pseudo-sentimento, Na Anne? comunicação não violenta se chama de pseudosentimentos. Os pseudosentimentos, na verdade, gente, são ações. Porque os sentimentos, vamos lá, quem aí estiver lembrando um pouco da live que foi feita sobre a comunicação não violenta, nós temos uma diferença do que é emoção e do que é sentimento, né? Emoção, ele é inconsciente, é uma resposta inconsciente, uma resposta... Física, né? Não, é porque o cérebro reptiliano, eu esqueci o nome, gente. Nosso instinto, isso. As emoções, elas são instintivas. Nós sentimos no nosso corpo de forma instintiva e ela é inconsciente. E a gente sente no corpo, como a Maria Eugênia estava falando, ela é física, então nós sentimos as mãos suando, nós sentimos ataque cardíaco, a gente, né? Ai, o famoso suar frio. Suar frio, dor no estômago, né? Dor naquela boca do estômago. Frio, tudo né? isso são Então, vindas... emoção é sensação. Emoção está ligado também à sensação, não é somente, mas ela acaba tendo essa representação física,
também, né? E aí, as emoções, elas duram poucos segundos, tá? Dependendo da emoção, poucos segundos. O amor e a emoção dura poucos segundos. Aí eu tô começando a entender. Calma. As emoções, né? Elas são essa resposta instintiva. E como nós já temos uma história de vida, né? Nós temos a nossa família, nós temos os nossos amigos, nós temos a nossa convivência, nós já temos significado para as coisas. Então, quando o nosso corpo significa essas emoções, aí nós temos os sentimentos. Que aí é o sentimento de tristeza, o sentimento de raiva. Estes são sentimentos. Mas cada um vai ter um sentimento diferente a depender de situações diferentes, porque os sentimentos, eles precisam ter um significado. É o significado das nossas emoções. Então, algo que deixa a Maria Eugênia com raiva pode ser algo que não me deixe com raiva. Algo que deixe a Adriana triste pode ser algo que não deixe o Will relativo, triste. porque depende do significado que você dá na sua vida em relação àquela situação. Exatamente. Então, essa é a diferença de emoção e sentimento. Particular. A emoção, ela é instintiva e ela é automática. O sentimento, ela também é inconsciente, mas ele é inconsciente a partir desses significados que nós já construímos ao longo da vida. E o amor, gente? Pois é. O amor não é um significado de uma emoção. O amor é a nossa ação, é a nossa decisão. Olha só que Amar complexo. é uma decisão. Nossa, tem Amar filme é decisão. disso. Amar é um comportamento. Pode ser, assim, falando bem rudemente, né, gente? Porque é um tema muito complexo. Até dentro da própria comunicação não violenta, é um tema muito complexo, esses pseudo-sentimentos, né? Mas o que a gente poderia fazer, assim, de forma a facilitar? As emoções são sensações. Os sentimentos são os nossos significados sistêmicos das emoções, enquanto o amor, nesse sentido, ele é um comportamento, então ele é escolhido. É claro que nós também temos a questão de autorresponsabilidade, né? O amor, ele é muita autorresponsabilidade. E como nós não estamos muito acostumados a falar de sensações, de sentimentos, de emoções e de autorresponsabilidade, o amor acaba ficando perdido nesses sentidos. Então, a gente culpa o outro por tudo, o outro por tudo, enquanto a gente esquece que o amor, sendo uma escolha, sendo um comportamento, ele vem da nossa gente. ação também. Eu achei Ele linda uma vem da frase nossa que eu gente. escutei outro dia sobre autorresponsabilidade. Eita, Que a- diga. Não, eu não lembro a frase certa, mas uma pessoa comentando que ela tinha autorresponsabilidade emocional de não fazer o outro acreditar no que ele não queria. Então, ele era muito honesto com o que ele queria. Eu achei isso muito bonito. E é autêntico, né? Eu gostei desse conceito da CNV. E só a título de curiosidade, tem muito a ver com um conceito teológico, um conceito bíblico. Tem uma passagem bíblica, a Bíblia é esse livro de sabedoria milenar, João 3,16. Deus amou o mundo e deu o seu filho. O amor de Deus é ação. Sim. Em João 3,16. Deus amou e Deus deu seu filho Jesus pela humanidade. Então, achei curioso, interessante, tem a ver com a CNV. É ação, é prático. Qual não é a sua sentimento. decisão de amar? Isso. Qual é o seu comportamento Exatamente. quando você decide amar? Isso. E na própria Bíblia também fala que o verbo se fez carne, o Sim. amor se fez carne. Então, o verbo é ação, gente. Ação. E faz muito amar, link com o que a amar é um gente verbo, vai... amar, verbo é ação. Tá bom, vamos já, professora, você, mas aí ficou mais fácil indo pelo português, né? Amar é verbo, verbo é ação. Exatamente. E faz muito sentido com o que a gente vai conversar aqui, porque todas as linguagens do amor, elas estão ligadas a um tipo de ação. E a gente ainda não tinha tido a conversa dessa forma, né? É, a gente falou que ia falar sobre isso, A gente falou que ia mas a falar, gente mas não- não... Mas a gente não. É melhor não ensaiar. A gente não ensaia, tá, pessoal? Isso aqui é tudo mesmo no flow. Porque o se sentir No amado flow. tá sempre ligado a uma ação do que o outro faz pela gente. E a gente faz pelo outro algo que ele gostaria de receber, né? Sim. E aí a gente Deu entra... uma bugada agora. Mas deu aquela bugada de tipo, uou. Uou, vai facilitar Uou. muito a vida das pessoas, eu acho, agora. É porque a gente não tem esse costume mesmo de trabalhar a inteligência emocional, Sim. né? E faz parte desse aspecto. E quando a gente fala de amor, nós não estamos falando de uma única pessoa, nós estamos falando de uma relação. E aí a gente entra também na questão da própria comunicação, né? De várias relações. Então, quando o Megamente pensou nisso,
nós queríamos... Toda a nossa visão assim, sobre o CMCast, de filmes, é trazer uma coisa não tradicional. Então, quando nós vemos muitos vídeos, isso nós assistimos mesmo, alguns vídeos falando de linguagem do amor, ele sempre fala como você perceber o outro, como você agradar a outra pessoa. Aqui não, a gente quer falar da nossa linguagem e de como a gente pode ver a linguagem e atuar na linguagem geral. Usar a sua melhor linguagem em prol, não do outro que você se relaciona amorosamente. Tem alguns filmes românticos, lógico, linguagem do amor, né? Mas tem coisas que são, assim, que você não imaginaria que seriam a linguagem do amor. Sim. Né? E aí eu ia sugerir, como o Willy está estreando com a gente, aí nós fazemos essas pegadinhas, tá? Qual a sua linguagem do amor? Massa. Só antes de responder, a título de contextualização, talvez alguém possa estar nos acompanhando e não está tão inteirado em linguagem do amor. A gente está falando com base no livro do Gary Chapman, um escritor que fala que existem 5 formas de demonstrar e de receber amor. E é como se cada pessoa tivesse essa necessidade, como se houvesse um tanque, e esse tanque precisa ser sempre preenchido com esse combustível que é o amor, né? Aí a gente vai falar sobre essas linguagens. E só complementando isso que você falou, nem sempre a pessoa não é uma linguagem só. Sim. Ela tem uma linguagem predominante. Show. Então, assim, tem uma linguagem que é a mais forte, tem uma linguagem que é... Ninguém deixa de ter as 5 linguagens, só que uma, para ele, é a mais importante. Sim. Né? E aí, já falando que o material desse podcast vai ser o teste para cada um descobrir a sua linguagem. Maravilha, perfeito. É importante, gente, nós falarmos que também esses testes eles vão variar dependendo do momento de vida que você está e também dependendo do ambiente que você está, né? Todos esses testes, na verdade, que falam sobre personalidade, né? Tenho certeza que vocês conhecem alguns. Tem uns que falam do gato, do tubarão, né? Os arquétipos mesmo, né? Eles vão mudar porque nós somos pessoas, indivíduos que são mutáveis, né? Nós não nascemos, crescemos e continuamos do mesmo jeito, Gabriela. Não. Nós somos pessoas que estamos o tempo todo mudando as nossas percepções, mudando o nosso jeito de olhar o mundo, o jeito de nos relacionarmos, porque nós estamos sempre recebendo significados externos mesmo das pessoas, né? Então, informações, estímulos. Todas essas informações todo, né? vão mudando as nossas formas de perceber e de ser no mundo. Então, e nessa mudança atual, que teve pandemia, que teve muita evolução, né? No trato com as pessoas e destrato, vamos botar assim também, com as pessoas, é muito importante você aprender a linguagem do outro. sim. A sua e a do outro, né? Independente do tipo de relação, né? Maravilha. Então vamos lá. Vocês me pegaram aí. Vamos lá. Para começar. Minha linguagem, vocês têm alguma ideia? Trabalhando comigo? Algum chute? Predominante de receber. Predominante de receber. De receber. Eu vou falar atos de serviço. Atos de serviço. Eu diria palavras de afirmação. Ela diria palavras de afirmação. Você eu tem concordo com palavras de afirmação. Vocês duas acertaram. Palavras de afirmação é predominante para receber. Em diversos ambientes. Em casa, trabalho, com amigos. Para receber palavras de afirmação. Predomina. Respondendo sua pergunta. E para doar? Para doar palavras e tempo. Tempo de qualidade. Né? As duas coisas assim, em primeiro lugar? Primeiro palavras e aí depois vem tempo para doação. Então, de ligar para a pessoa, de ouvi-la, de estar com a pessoa, virar o celular para baixo e olhar para a pessoa, eu tô com uma pessoa. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade mesmo. A forma como eu dou, isso. Hoje em dia, né? Hoje em dia, você deixar o celular de lado. O gesto de virar o celular e você muito não amor. Olhar é muito amor. É muito amor. Vamos virar o celular. Vamos todos virar o celular. Eu já digo que o meu eu nem trouxe. O que já diz um pouco sobre mim. Já diz alguma coisa. Mas um mundo que não desliga, gente, pra quem é importante o tempo de qualidade, o ato de você ficar olhando alguma coisa, e mesmo que não seja algo... Às vezes, sendo algo importante, a pessoa já se sente, às vezes, um pouco ofendida, né? Sim. Eu acho que o Willy leu o roteiro que a gente fez. Então, a gente começou por ele, deu certinho, ó. Palavras de afirmação. Que é o princípio. Que é o primeiro, Mas né? vocês vão falar de vocês? Vamos. A gente estava se preparando em cada pra momento. Tá só pra ótimo. ficar Mais alguém aqui é surpresa. palavras?
Não. Não, né? Nem recebendo, nem doando? Não. Ok. 3 mulheres que palavra de afirmação não é a primeira Não é linguagem. a primeira. Olha Pra que mim, incrível. é a penúltima na hora de receber e, tipo, a última pra doar. Legal, interessante. Vamos começar A minha então falando penúltima sobre... das duas. Tá vendo? É. Então, entrando aqui em palavras de afirmação, nós trouxemos... Gente, foi bem complexo decidir os filmes para essa situação, porque nós estávamos Sim. trabalhando nos outros de pegar um filme e explorar ele, ou 2 e explorar eles dentro de um tema, e este nós fizemos o sentido contrário, né? De Movimento pegar um contrário. tema e escolher filmes. E foi muito difícil. Foi muito difícil, porque a gente tinha que parar e falar assim, não é só uma palavra de afirmação, não é só um filme que alguém fale algo legal. É tipo, será que o que essa pessoa está falando encaixa no sentido do outro se sentir amado com isso? Sim, sim. E aí vem a Maria Eugênia. Isto é palavra de afirmação ou é uma necessidade? O que é algo muito interessante, inclusive, Gente, é né? muito importante isso, porque as palavras de afirmação, no sentido de você se sentir amado ou de doar, né, o seu amor, ele tem que ser sincero, ele tem que ser um elogio sincero, né? A CNV traz muito isso, né, da sinceridade naquilo que você está trazendo. Da intenção. Intenção, exatamente. E às vezes é difícil, porque você Às está vezes numa a pessoa situação... está na sua frente. E a intenção não é aquela. Exatamente. E aí tem que fazer essa diferenciação da necessidade de Qual a diferença de ser sua linguagem e ser sua só uma linguagem e ser só uma necessidade? necessidade ali que você tem que ter atendida rapidamente. Eu fiquei curioso. Aí vocês Entende? assistiam os filmes e ficava pausando e pensando. Não, Não, a gente esses- fica conversando A e gente fazendo fica jogral, sabe? Isso na hora de trabalho, não. Isso depois do Não. expediente. Na hora do almoço. Geralmente é na hora do Olha, eu vou te falar, isso aqui é trabalho. Ah, não, perfeito. Não, perfeito. Mas geralmente na hora do almoço, que é a oportunidade que a gente tem de estar todo mundo junto, né? Não, mas a gente foi pro Se encontra- drive-in, no outro a gente se assistir. encontra depois. A gente faz Ontem meio que um nós laboratório, né? assistimos. É E legal, aí vai gente. conversando Esse sobre o que trabalho aqui é E muito vocês são pagas pra isso. Pois não é, Eu gente? acho que deveria ter um É adicional maravilhoso. noturno, porque ontem acabou 1h da manhã. Gente, mas isso que a Maria Eugênia trouxe traz uma questão muito filosófica também do que é o amor. Gente, eu tô muito filosófica. Eu dormi. Olha, porque o que é o seguinte... o amor- Esclarecendo. É que a gente Ela sempre vai dormiu. pra esse lado, né? A gente divide o Esclarecendo, mesmo ela cérebro, dorme e gente. ela fica filosófica. Ela não dorme, ela fica tagarela. Nossa, demais, gente. Parece que eu tô muito cafeinada quando eu não durmo. Mas eu dormi dessa vez. Mas, então, hoje eu estou filosófica. Porque, olha só, necessidade, né? A necessidade, ela é básica de todo ser humano. E todo ser humano tem as mesmas necessidades. Quais são as necessidades, pergunto a vocês, que estão dentro do aspecto do amor? Pertencimento, Pertencimento, Eu ia falar sobreviver. acolhimento. o acolhimento. E aí, dentro do amor também tem a necessidade de respeito. Né? Então, o amor, ele tem muitas necessidades ali dentro do outro, né? Dentro dele mesmo, que a gente precisa enxergar no outro. Qual que é a necessidade dele, qual que é a minha necessidade, e por amor ou não, eu consigo atender ou não essas necessidades? E então, por estão amor muito ou não, ligadas, se eu né? não conseguir. E por amor, se eu não conseguir atender, eu também tenho que ter a consciência que eu não consigo atender. Sim, que o não atender o outro é um amor Também- pra mim. Um amor Também meu. pelo outro, eu acho. Porque Cara, você E não respeita deixa o de outro. ser ação, né? Aí Não a gente deixa de volta ser de ação. novo. É, porque você Ó. também respeita o outro e deixa o outro seguir. E são linhas muito tênues, né, de se caminhar, né? Porque a gente precisa também permitir ao outro Encontrar o que ele precisa. encontrar-se também. A gente não pode doar ao outro o tempo todo, porque senão ele também... Tem desequilíbrio entre o Desequilibra doar a e relação, receber. é. Tem que ter Gente, a gente já Isso. misturou mediação, Nossa. constelação. Teologia, já misturou falando da tudo, Bíblia. né? Voltando, né? Que Voltando. geralmente eu sou quem faz o link aqui, tá, gente? Eu volto. Aí. Geralmente sou eu É verdade. que volto. Então, voltando. Tem 5 Se linguagens. palavras de afirmação é a sua linguagem do amor, ou para doar ou para receber, quais são as situações em que você identifica isso? Como é que eu vou identificar que a minha linguagem é palavra de afirmação? E A aí, pergunta pro Will, que é dele. Me Não como é que a é? minha. Me conta, porque não é a minha também. Gente, é a linguagem mais prática, mais simples. É só abrir a boca e falar. Cara, você como apresentador de podcast é sensacional.
Olha, A gente é só lembrar disso falar. no final, viu? Ah, pelo amor de Deus, no final tem que elogiar. Claro. Então, coisa simples, é um elogio, você chegou no horário, ou você tá cheiroso, você tá bonito. Você é incrível, você é um chefe maravilhoso. Incrível. Você merece um aumento. Todas essas palavras Obrigado, soam bem. Gratidão por estar aqui Acabei de conosco. mudar minha palavra. Linguagem. Então, é a linguagem mais simples. Então, é o simples fato de mencionar aquilo que tá lá dentro, às vezes. Sentir afeto através da palavra. Então, né? não precisa dar presente, não precisa ficar muito tempo, não precisa ficar pegando, não precisa abraçar. É só falar. Te amo, Vocês- te respeito. Quem tá assistindo já descobriu qual é uma das últimas linguagens do amor? Ai, não precisa tocar. Isso aí não precisa muito, não. Olha o corporal falando. Foi totalmente emoção. Então, a gente entra no primeiro filme, que aí eu vou citar o Coach Carter. Ah, eu achei Né? que ia ser... Não, Nossa, esse filme é vou maravilhoso. assistir que tá mais recente. Para quem não assistiu, é um filme meio clichê americano, de um técnico de um time de basquete, que vai para uma escola treinar um time de basquete, que tem os desajustados, vamos colocar assim. Mas nesse filme, para mim, aí Maria Eugênia me ajuda, vocês também, o que foi muito importante é que ele não se focava no time de basquete. Ele se focava naqueles meninos terem um futuro, irem para a faculdade, conseguir ser alguém. E ele se revoltou contra toda a cidade para poder bater o pé para aqueles meninos que tá suspenso o basquete enquanto eles não tiverem as notas necessárias para entrar na faculdade, para se formarem. E as pessoas não entenderam isso, porque ele falava, o sistema tá todo feito, inclusive dos jogadores americanos Das da universidades. NBA, das universidades, de focar no basquete. Mas aí eles se perdem como pessoas. E aí, o que ele voltava é isso. Ele tem no jogo que ele perde, né? Sim. Eu vim aqui, vocês eram meninos, agora vocês são homens. Eu vim aqui para treinar um time de basquete. Vocês são estudantes. Então, assim, foi uma doação dele. E o ato de doar, falando positivo, na verdade, ele não veio com tanta palavra de afirmação, você é bom, você consegue. Ele não veio com isso. Ele veio com... E também, encorajamento. Né? ele também não seria atos de serviço, porque ele veio provocando eles para realizar por eles mesmos. Então, nós entendemos que isso seria As palavras de afirmação. afirmação também quando você, ao falar algo que às vezes pode parecer não tão fofo, né? Você incentiva o outro a ser melhor. E porque no caso do filme também, gente, o link que a gente fez foi que ao proferir essas palavras de encorajamento para aqueles meninos, trouxe para eles aquilo que a gente estava falando do amor, que é o pertencimento àquele lugar, o encorajamento de ser uma pessoa melhor, o respeito que ele estava tendo por eles, né? Então, é isso que você falou. A palavra de afirmação não é só como você está bonito hoje, né? Olha, eu te vejo, eu vejo que você tem potencial, que você pode mudar a sua vida. Eu acredito em você. Isso são palavras de afirmação também. E ato dizendo que acredita, porque no final do filme, ele perdeu essa enquete com a cidade e teve que abrir o estádio, e os próprios meninos botaram carteiras escolares dentro do ginásio e falaram, eles podem abrir o ginásio, mas não pode obrigar a gente a jogar. E um dos meninos que era o mais revoltado, que era meio latino ele, né? Ele saiu do time 2 vezes e no final ele agradece ao professor por ter salvo a vida dele, que tirou ele das ruas. Olha, eu me arrepiei todinha. Tanto no dia do filme como agora. Gente, isso é incrível. Mas ela gritava, gente. Ela se arrepia e grita. O problema é esse. Não é muito bom se filme comigo. Menos quando você está dormindo, né? Então, assim, todos eles reconheceram o que ele fez. E eles atingiram o objetivo e voltaram a jogar. E todos eles, mesmo sem o treinador, se comprometeram a atingir a nota e para voltar a jogar. E aí, o trabalho do treinador teve que ser reconhecido. Sim. Né? E no final, mesmo perdendo o jogo, toda a cidade homenageou os meninos pelos que eles conseguiram.
né? Tanto no jogo como na vida. E parece que 6 foram para a faculdade. É uma história real, né? É uma 6 história foram pra baseada. Tiveram uma faculdade. mudança real. Tiveram né? uma mudança de vida mesmo. Não, e foram para a faculdade e saíram não só para o basquete. Muitos se formaram como profissionais mesmo. De outras coisas, De outras coisas. Comunicação, administração. Outro foi pro exército, se eu não me engano. Foi o filho dele. Né? Né? Exemplo de como as palavras de um treinador, de um coach, de um professor fizeram a diferença, né? Fizeram Na essa vida. diferença. Principalmente nesse contexto, né? A gente fala nesse contexto de educação, nesse contexto das crianças. Elas aprendem pelo exemplo também, né, gente? Então, aquilo que você fala para essas pessoas que estão nesse lugar de olhar, né? Impacta muito, de forma positiva ou de forma negativa. Por isso que é muito importante a gente ter também esse cuidado, né? Com quem que a gente está falando, como que nós estamos falando. A frase que eu gosto, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. É verdade. Perfeito. E nesse sentido também tem Duelo de Titãs, né? E aí um que eu queria comentar que é meio polêmico. Eita, nós. Né? Que aí não é tanto Cadê a tia palavras de Sil? afirmação, é falando a necessidade É. dessas palavras. É de como ele tem a necessidade de receber essas palavras. E não recebeu, Eita. tá? Que é o Coringa. Permissão, Silvana. Tia Sil, vamos falar sobre o seu Permissão, filme. Silvana. Né? O Coringa, o novo, né? Esse novo Coringa. Gente, tem atos de amor, tem linguagem do amor no Coringa? Tem. Quando ele tá no auditório, Nossa. que ele pensa que ele tá sendo homenageado, né? Que ele tá sendo exaltado pelas piadas que ele faz, que o apresentador estaria chamando ele lá na frente. Isso é total palavra de afirmação. Ele necessita daquelas palavras de afirmação. O que acontece com ele quando ele não tem as palavras de afirmação? Plot twist. O quê? É o plot twist, é a mudança cinematográfica ali. Foi a mudança que ele teve. Ele precisava de palavras de afirmação, precisava. Ele recebeu tanta coisa negativa, que ele foi pro lado negativo. Então, assim, é quando você vê a necessidade que o outro tem de receber aquela linguagem. Sim. E quando não foi atendida. não- É e claro, quando não Aí, gente. aí vira necessidade, né? É claro que o filme, a gente tá trazendo de uma forma bem exagerada. Sim. Mas, gente, vamos pensar... Nem todo mundo que não recebe vai ficar daquele jeito. Nem todo mundo, mas vamos pensar quais são os impactos também. Se essa é a minha linguagem principal de amor, se eu recebo qualquer outra, eu não estou me sentindo amado. Olha como isso é sério, né? Sim. E é um filme que vai muito pro exagero, como você falou, porque ele vira uma pessoa totalmente ao caricato, inverso. Gente, eu gosto de pensar assim, eu acho que também ele pensa pelo amor, tá? Porque ele, no final, ele não entende como ele virou aquilo tudo. Que as pessoas homenageavam ele. No final, ele se sentiu até reconhecido. Porque tava todo mundo na rua vestido de Coringa tocando terror, né? Mas ele precisou fazer tudo aquilo para se sentir pertencente a algum lugar. Né? E aí fica o questionamento filosófico. Até onde vocês estão indo para se sentirem amados? Nossa, Eita. hoje ela tá... Calma, amiga, não é Eita. sessão de terapia. Porque senão eu vou sair da mesa. Eu só joguei a pergunta. Cada um faz a sua Anne, reflexão. vamos equilibrar o seu tempo de sono? Vai dar um corte isso aí, hein, Edson? Essa frase foi forte. Essa foi. E aí Né? tem outros filmes que vocês querem citar também? Ou a gente pode ir pra outra... Tem o Extraordinário, que é um mais... Sim. Ele não é tão recente quanto o Coringa, ele é um pouquinho mais antigo, mas ele traz um O lado amor. mais positivo, né? Mais bonito. Porque Extraordinário, ele é um filme que vem de um livro, né? Que é de uma criança que teve algumas questões médicas, então ele tem o físico dele é diferente do esperado. E aí nós vemos uma família que fica em volta dessa criança por ter mais necessidades físicas mesmo. E é a experiência dele ir para a escola pela primeira vez, que até o momento ele estudava em casa com a mãe. E ao longo do filme isso é muito legal e é muito bonito porque o tempo todo você vê a família dando suporte para ele, né? Acreditando no potencial dele, e eles fazem isso por meio de palavras de afirmação.
acredito em você, você tem competência, você consegue. E aí ele vai formando os amigos também e sempre usando principalmente o diálogo. Não necessariamente as palavras de afirmação, mas ele usa muito o diálogo, já que ele não tinha outras ferramentas. Sim. E ele consegue fazer uma base de amigos muito forte e ao final do filme, o que é muito bonito, ele faz um discurso, né? Agradecendo, aí a gente entra nas palavras de afirmação, agradecendo tudo que a mãe, principalmente, faz por ele, que deu para ele todas essas potencialidades, todas essas ferramentas para ele se inserir numa sociedade que é preconceituosa, né? Então, assim, é um filme muito bacana de se assistir, inclusive com crianças, porque traz essa percepção do bullying, traz essa percepção do se sentir pertencente, né, da família como uma base de força e de afeto. Então, é muito bacana também de falar sobre esse filme nessa questão das palavras de afirmação. Eu pensei uma coisa aqui, Anne, que você falou, amar é ação. Então, pensar em palavras de afirmação, linguagem do amor, palavras de afirmação. Uma ação que faça como palavras. Sim. Entendeu? Uhum. Ai, Que poético. Ai, eu tô fofa. Credo, sai! Gente, já que a gente está falando da minha linguagem de amor, deixa eu levantar um ponto aqui bem específico, que é um cuidado que se precisa ter quando você está interagindo com alguém que tem isso. Do mesmo jeito que as palavras potencializam, aquilo que eu falo pode acabar com a pessoa. Então, eu até falei num outro podcast sobre como, às vezes, nós somos reducionistas. Por exemplo, você tem um filho, um sobrinho, alguma coisa assim, e ele fez uma provinha. Fez uma prova de português e errou 90% da prova. Aí essa criança, a linguagem de amor dela é palavra de afirmação. Imagina a cena. Aí ele errou tudo. Você é responsável, ou o pai, ou o tio. Chega na criança e diz, você é burro, hein? Meu Deus. Nossa Senhora. Para alguém que tem linguagem de amor, a palavra de afirmação, e alguém que não é um burro, alguém que só não é bom naquelas questões de português. O fato é esse. Você errou muitas questões de português. Papai vai te ajudar. Papai está aqui com você. Você é incrível, só precisa ajustar seu entendimento sobre isso que a professora está cobrando. Simples assim. Mas se a gente é reducionista e diz que a pessoa é burra, você nunca vai aprender nada, você nunca vai crescer. Como isso machuca crianças, no geral, ainda que não tenha essa linguagem, e machucam muito mais quem tem uma linguagem assim. Isso crianças e adultos também, né? Sim, Você me fez pensar numa coisa quando você falou reducionista. Você que a sua linguagem é palavras de afirmação, como você encara o WhatsApp? Depende do que vem lá. Se vier só um elogio assim, tipo, lindo, tá tranquilo. Não, porque eu acho que para quem é palavras de afirmação, o WhatsApp, para mim, é uma coisa que não tem entonação, não tem seu real interesse, não tem seu sentimento. Sim. Só quando bota em caixa alta que a pessoa parece... Dizem que a pessoa tá gritando com a gente. Mas é uma coisa tão fria que eu penso que para quem tem como linguagem palavras de afirmação, não fale pelo WhatsApp. Tipo, liga, manda áudio. Coloca as carinhas. Eu sou muito tranquilo em relação ao WhatsApp por causa do meu perfil comportamental também, que eu sou aquele tubarão, executor. Então, as minhas palavras são muito curtas. Prática, são muito prático. Então, não me afeta muito, não. Mas eu acho assim, mas numa relação. Mas é um paralelo muito interessante. Uma relação é muito... Porque o WhatsApp é uma coisa que destrói qualquer coisa. Existem questões de comunicação. Questões de comunicação, vamos para mediação. Agora que você falou isso, passou um filme aqui na minha mente. Para quem é palavras de afirmação, o WhatsApp é o... Sim. Terror. Eu tava procurando essa palavra. Mas é verdade. A gente tem que ficar... Pelo menos eu agora, né? Depois da mediação, constelação, né? Eu fico checando se o que a pessoa falou é aquilo mesmo que eu entendi, Fico sabe? conferindo, né? E fico confirmando. E aí juntou com a linguagem. É verdade. E aí você vê, às vezes você vai mandar uma mensagem por WhatsApp, a pessoa é palavras. E palavras é ouvir, não é ler. Que aí vamos nos sentidos, né? Porque tem outras coisas importantes dentro da comunicação. Então, assim, a linguagem também eu vejo ligada aos sentidos. Palavras é ouvir. Nossa, total. Entendeu? É, né, Emily? É. Vamos checar. Eu não me afeto tanto, não.
Eu dou preferência a áudio, que aí fica clara a mensagem. áudio. Isso. Entendeu? Fica clara a mensagem. É já. isso que eu falo dos sentidos, a Sim. palavra mais ouvir. O toque Sim. vai pro tato, Aham, entendeu? sim. Áudio. Eu dou a preferência pra áudio, que aí fica a dica Vamos aí. para o Tem próximo. gente que não gosta de áudio nessa Tem gente que É, não eu. gosta de áudio. Tem 2 alguém, Tipo a então. Anne. É mesmo. Nossa. Dependendo da Já pessoa, já mandou coloca o áudio pedindo na... desculpa. Desculpa que eu tô mandando áudio. Desculpa que eu vou te mandar um áudio de 8 minutos. Não, pelo menos é Podcast. sucinta. Geralmente vai aqui 2 minutos ali, mais ou menos. 3, às vezes. Consegui reduzir, A né? próxima. Bora avançar. Quem tiver a próxima linguagem do Linguagem. amor como prioridade, que se manifeste. Que se manifeste. Por favor. A próxima é toque físico. Sou Joe. Gente, esse foi o filme mais difícil. Foi o mais De difícil, todos. gente. A gente teve Nossa. Mas ficou muita lindo. dificuldade, mas Ficou. legal. Toque físico. Ainda legal. bem que você chegou e eu te abracei, te recebi bem, Viu né? só? Viu? Que bom. Adoro que bom. abraço terapia, gente. Gente, ela fala comigo assim, porque a Anne abraça de lado. Aí eu tenho que aprender a abraçar. Do jeito que ela gosta, Exato. né? A gente vai abraçar a Anne, ela faz assim. Eu jogo a Isso não é um cabeça, abraço, né? Não é abraço. encosta É a sua pedindo- cabecinha. E aí, como é que é Então, essa questão gente, pra você? Essa questão do toque é uma coisa que a gente conversou muito, né? Pra trazer com muito cuidado. Porque se sentir amado com o toque é o de pegar na mão, é o de abraçar, de fazer um carinho, de dar um abraço direito, né? De tipo isso. O cafunézinho. É um cafuné, né? É o você sentir que a pessoa está ali com você, mas com a proximidade de pele, né? Uhum. Então, quando a gente ficou assistindo alguns vídeos para ter uma ideia de como que se falava sobre esse tema, a gente queria realmente trazer não só a questão do toque realmente com o relacionamento amoroso, né? Uhum. Por exemplo, eu sou muito carinhosa com meus pais, sou muito carinhosa com os meus amigos. Eu acho que é até uma forma de eu doar também, né? O toque também é uma forma minha de doação. Justamente por sentir que aquela pessoa tá ali pra mim assim. Você vai assistir um filme, a pessoa fica ali no canto, você vai sair pra jantar com os amigos, a pessoa tá ali mostrando que tá ali com você, pegando mesmo, assim, na mão e tal. Então, é isso. Essa é a minha linguagem. Então, me abracem, tá? Se vocês virem Maria Eugênia no meio da rua... Pode abraçar. Abraço. Pode me abraçar que eu adoro. Se conhecer, se não conhecer, pode sair. É bem aquele free hugs. Gente, eu seria super a pessoa da amiga do Friends. Me deu um abraço. Abraços grátis. Já teve uma ideia aqui no CM de Sim. fazer Já isso. teve, Já, verdade. Né? Que é legal que a gente colocou aqui, né? Que o contato físico também, assim, se você não recebe contato do parceiro, do familiar, né? A gente sente que tem algo errado. A gente sente que a pessoa está distante. Então, eu sempre tô checando. Tá tudo bem? Tudo bem? A gente tá bem? Porque assim, você não me deu um abraço. Tá tudo bem? Porque você passou aqui e não me abraçou. Você Mas, passou Eugênia, eu te abracei reto. 15 vezes hoje. Mas ó, o meu mínimo são 20. Não é para tanto. Mas é uma coisa legal de falar, porque quem tem essa linguagem realmente sente que tem algo errado quando não recebe. Se não houver essa proximidade, quando não né? tem Do a toque. proximidade, se tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que muita gente vai se identificar com isso, porque eu acho que podem ser muitas questões de relacionamentos que surjam em razão dessa ausência, Uhum. né? E vamos lembrar que não Legal. é só relacionamento homem e mulher. Não, Sim, não é relacionamento só de amoroso. De família, amizade, conjugal. de amigos. família. Partam do princípio que a gente está nessa visão sistêmica, hein, galera? Você falou visão sistêmica, me permite entrar um pouquinho na constelação. Quando você vê na constelação que, por exemplo, o filho não se aproxima do pai, ou não consegue abraçar o pai, não consegue dar a mão para o pai, você vê que o problema está ali. Porque normalmente o filho quer o colo da mãe, né? Então você vê que aí essa questão do toque. Eu e a minha mãe, a gente tem uma... E aí eu trago realmente essa questão do porquê que o toque é importante, não só no relacionamento amoroso. Desde pequenininha, a minha mãe, quando ela ia me colocar pra dormir, ela ficava coçando assim minhas costas. Minha mãe tem as unhas iguais às da Anne, bem longas. Naturais. E até hoje, eu vou visitar minha mãe, eu tô perto dela, eu já faço assim. Aí ela já sabe que tem que ficar
sabe, me coçando e tal. É um carinho que a gente tem. Então, quando você traz essa questão do pai, da mãe, dos avós, dos irmãos, né? Minha família inteira sabe dessa minha necessidade. E durante muito tempo, meu pai foi uma pessoa que não me dava tanto, né? Depois, assim, quando eu era criança, eu tinha bastante esse afeto dele. Depois que eu cresci, não tanto. Mas hoje a gente já conseguiu dar uma ressignificada. Legal. Porque aí você nota que quem precisa dessa proximidade e não está próximo é porque tem algum problema, Alguma coisa tem que ser ajustada. alguma Né? coisa tem que ser Exatamente. ajustada. Massa. E aí vocês separaram filmes também pra exemplificar isso. Sim, agora foi uma coisa Depois de romântica. Agora é romântica. Depois de muita luta, Nossa, Eu queria foi ter luta decorado mesmo. a música, desespero. mas eu não vou cantar. Tá bom. Eu também não vou me atrever. Não, Cíntia, a gente cante precisa. para nós. Cíntia, a gente precisava de Cíntia. Cíntia, Ai, é verdade. por favor, Cíntia. A música. Música de Ghost. Meu Deus. A gente vai fazer um corte. Só aceito cantar músicas em português. Ah, tá. Ah, já ia te passar a música, Essa fraca. né? Ghost. De todos esses filmes, o que mais faz sentido pra você é o Ghost? Já que você tem essa linguagem? Boa. Porque Ai, ela gostei que é- da pergunta. Gostei muito. Ghost faz sentido. E o... Mas fala os filmes. Não, então. sim, calma, eu vou dizer. Eu vou dizer dos que eu assisti. É porque a gente fez uma lista, gente, aí a gente vai vendo o que vai falando fazendo sobre sentido no meio da nossa conversa. O Ghost é porque eles realmente têm aquela cena clássica, né? Dentro do mar, com a cerâmica e tal. Mas, por exemplo, Dirty Dance... Eu acho que ela não viu Ghost, por isso que ela pulou. Ah, eu não vi. Eu assisti, mas faz tempo. Eu ia ficar. Mas o que eu ia Se eu tenho a trazer- linguagem, desculpa, se eu tenho a linguagem de amor, toque, e tem um espírito me tocando. Mas não foi o Mas espírito. ele ainda era vivo naquela cena, não era? Não, Não. não. Primeira Não, vez. quando ela primeira tá no, sim. no vez. flashback. Não, mas o toque importante, já que você não assistiu, com licença. O toque importante pra ela foi o último, que foi Mas o é porque, espírito. mas é porque faz É um uma fantasma. relação, com né? o primeiro, Isso. né? Mas, Que era o que eu mas, tava querendo dizer. mas o importante que a gente está falando da cena do negócio É da liberação. é da liberação do último, que ela precisava sentir ele tocando nela. E é É. o fantasma ali. E era o fantasma. Teve uma vez que não era o fantasma, que entrou Se na sou outra eu, lá, eu mas saio não foi correndo. essa, Ah, não, então. né? Mas era a necessidade, nós buscamos gosto, é a necessidade do toque. dela realmente, para sentir que ele estava ali com ela, ter o toque. Então, assim, tem outra cena também que não é o fantasma, vamos botar assim, que é a da moeda na porta. Sim. Que é de levantar a moeda, porque ele Pra disse que demonstrar. ele dava sempre uma moeda Pra poder provar que é ele, né? para poder provar que eles tinham uma brincadeira, uma declaração com a moeda. Então, ele passava a moeda ia subindo para botar no dedo dela. Tinha um fantasma também. Tudo bem. Ai, meu Deus. Ih, Maria Eugênia. Então, assim, ela precisava do tato, desse toque, Uhum. né? Entendeu? De sentir alguma coisa palpável. Essa sua fala foi muito interessante, porque às vezes a gente tem essa dificuldade de, o que é o toque? Pense em tato, né? Aquilo que... a sensação do tato, a sensação do contato. Por né? isso que a gente trouxe o O Dirty Dance. Dirty Dance. E aí que eu ia trazer, que eu gostei da sua pergunta. Que inclusive é o mesmo ator, né? Nossa! Verdade. É Patrick Swayze. Verdade. Lindo. Verdade. E Quer a pular? Anne vai concordar muito comigo nisso. Pra quem não sabe, gente, a Anne dança muito. É a coisa mais linda de se ver. Se me encontrarem no baile, me chamem pra dançar. Por que a gente colocou Dirty Dance? Por causa dessa questão da dança. Que era Do pra toque. do toque, que era pra trazer uma outra perspectiva. Então, por exemplo, pra mim é importante ter alguém que eu tô assim num lugar, toca uma música. Vamos dançar comigo? Legal. Opa, É- eu é já como sei você então como trouxesse a resolver essa diversão. necessidade da Maria Eugênia. Isso eu Também sei, resolvo. vou escrever aqui. Isso eu consigo. Resolvido. Resolvido, né? Então a gente queria porque o tato da dança, de estar ali junto, né? De você sentir que a pessoa tá se divertindo Posso? junto com você através disso. Não. Gente, esse negócio da dança é porque eu tenho uma certa propriedade pra falar disso, né? Certa? Não, você Um tem pouco. muita. O que acontece? Muitas pessoas têm até uma percepção diferente da dança. A gente tá falando aqui de dança de salão, que é aquela que você necessariamente precisa dançar em dupla, né? São Sim. duas pessoas dançando em contato, literalmente. E pessoas que não são deste universo da dança, às vezes têm um certo preconceito de, minha namorada não vai dançar.
o meu marido não vai dançar. E quem tá dentro do universo da dança percebe que não é essa a percepção do toque. A percepção do toque é realmente dentro dessa linguagem, é do estar próximo, de fazer essa conexão. O toque é uma conexão. Ela pode significar coisas diferentes para as pessoas que vão colocar um significado diferente. Mas eu tô cansada de sair para dançar com pessoas que eu nem conheço, com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu conheço um pouco mais. Né? E é muito legal, porque isso que você falou foi muito interessante, que naquele baile que a gente foi, uma das coisas mais incríveis que eu achei foi que a gente chegou um pouco antes, eu vou recontextualizar essa minha fala, a gente chegou um pouco antes, num baile que a gente foi de forró, e aí eles deram uma aula gratuita ali para quem não sabia tanto. E aí a gente participou dessa aula e depois fomos pro baile. E tinha muitas pessoas namorando, casadas, né? Que estavam num relacionamento e que no baile dançaram com várias pessoas. E eu sentia uma sensação incrível, assim. Eu, tipo, caraca, as pessoas estão aqui pra dançar. Não estão aqui pra paquerar, ou pra na dança já sair com outra pessoa, sabe? Não, é ali pra se divertir. É uma conexão gente, muito legal. Eu achei sensacional. Aquele dia foi massa mesmo. Eu também não tava, Willy. Recomendo pra quem tem essa linguagem do toque de ir pra um baile sem essas pretensões, né? De ir pra se divertir, de ir pra se aproximar do outro. Porque tem muito isso. E nisso tem outro filme também, que é do Richard Gere. Que ele vai aprender dança eu que comigo, falei desse filme. Não, é nesse contexto que ele vai aprender a dançar. Ele acaba... Esse é que ele participa de um torneio? Sim. Isso. Né? Ele vai aprender a dançar, participa de um torneio com a professora dele e no final ele dança com a esposa dele. E é linda a cena deles dançando juntos. Essa não vai ter corte. Este foi o Vitor dançando com vidro. Ao vivo é assim, gente. Dança com vidro. Então, assim, nesse filme também ele dança com a professora sem essa intenção. Sim. Tudo bem, é Jennifer Lopez, mas não tem nenhuma intenção. E é para dançar com a esposa dele, para no final levar a esposa dele para dançar, que ele queria fazer essa surpresa para legal. lindo. Olha, Isso- olha que prova de amor. Isso linda. traz essa visão sistêmica, né? De Sim. que a linguagem do amor, ela não precisa e ela não é romântica. É até reducionista a gente pensar somente nisso. Sim. Né? É uma forma de você se conectar com qualquer pessoa que você queira uma conexão genuína. Porque também, como a Maria Eugênia falou mais no início, né? Se não tiver a intenção, se a intenção não for aquela, também não adianta você, né, fazer a linguagem do amor do outro. Porque não vai alcançar o objetivo, né? E como nós falamos no início, o amor não é só isso. Você manifestar amor pelo outro não é só isso. É uma das... né? Entendeu? Por isso que é importante, gente, é muito importante a gente... Porque quando a gente fala de amor, isso é uma preocupação que a gente teve também. Quando a gente fala de amor, é sempre pensando no outro, né? O que eu vou fazer pelo outro? E Gente, amor, vamos amar a nós mesmos, né? Sim. Tipo, o que é importante pra mim? Qual é a minha linguagem? O que eu faço questão? Né? Vamos trazer esse pensamento também. E ver se o outro pode cumprir também, né? Não Isso é colocar muito esse importante. peso no Não outro, colocar né? o peso Não, no é um outro, peso, às vezes. exatamente. Saúde. Posso falar de um filme que não tá nessa lista? Pode? Que é aquele que eu comentei contigo? Tá aí. Tá aqui? Qual dos 5 passos de você? 5 passos de você. Você incluiu aqui, atualizou. Incluímos. Houve uma atualização, gente. Sim. Mas eu posso comentar. Você né? pertence. Que bom, que bom. Que bom que minha sugestão foi acatada. A 5 Passos de Você. É um filme... Eu não assisti ele todo, mas a essência do filme é muito forte. É muito forte uma frase dela, da protagonista, quando ela diz: Da Estela. eu preciso ser tocada quase como eu preciso respirar. Cara, que forte isso. E é isso, tá? Conseguiu, Tipo, é isso. conseguiu Ela expressar, traduziu, né? O que é essa Conseguiu linguagem. colocar em palavras. Sim. Olha só. Ela tem uma doença, ela não pode chegar Fibrose. 5 passos. cística, né? Cística. Fibrose cística. Ela não pode chegar a 6 metros de ninguém por causa de bactérias. Então ela não tem contato com ninguém, só com a mãe e uma enfermeira. E ela começa a namorar.
e eles têm rapaz que manter também tem a mesma um problema, doença. é a mesma doença. E o que acontece? Eles, principalmente eles, não podem se aproximar um do outro, porque eles podem passar uma bactéria um pro outro que vai inflamar os pulmões. E ela tá na lista de doador, né? De Sim. transplante. E aí, o namorado dela, ela não pode chegar perto. Então, é engraçado porque que nem a gente fez aqui das palavras de afirmação. Mostra a necessidade não cumprida, né? A necessidade que tá ali, latente, não consegue ser... Ai, gente, é um filme muito... É. E para você ver como o Emocionante. amor é mais que isso. Uma menina que não pode, tem necessidade de chegar perto. Ele tem a necessidade de chegar perto, mas eles Não são pode. namorados, mas eles sequer podem se tocar. E mesmo assim, eles conseguem ter uma conexão muito genuína. Para vocês verem que as linguagens, elas vêm para colaborar. Mas elas não são gravadas em pedra, né? Me veio a palavra ditatorial, assim, na cabeça. Mas acho que não seria isso. Né? Não, Não é uma coisa assim tão mesmo. fechadinha, né? é uma forma, né? Mas quando a gente tem essa consciência, a gente consegue transformar tudo também, né? Sim. Próxima linguagem. Próxima. Ah, sou eu. Agora vamos lá. Vamos falar sobre tempo A de Adriana qualidade. também. Gente, tempo de qualidade para mim é tanto para doar quanto para receber. Só que eu tenho uma certa questãozinha. Eu é para receber. Eu tenho uma certa questãozinha. Os meus amigos sabem, eu tenho uma baixa frequência afetiva. Esse é o termo. O que seria baixa frequência Eu afetiva? gostei. É um termo real, tá, gente? Eu fui atrás disso. E o que é baixa frequência afetiva? Quer dizer que, às vezes, eu prefiro desse tempo de qualidade é pra mim mesmo. Não estar com outra É porque pessoa. você dá e recebe, né? Do mesmo Do jeito. mesmo jeito, então você fica com você mesmo. Sim. Então, às vezes... o que É narcisista isso, né? Não? Eu gosto de tempo de qualidade. Com quem? Comigo. Não, porque existe a questão do equilíbrio, Willy. A questão do equilíbrio é muito importante, Sim. né? Tá? Então eu dou e recebo pra mim Tem mesmo. momentos que eu... Ó, as meninas, por exemplo, teve um dia, gente, que eu falei, não quero ficar sozinha, porque minha avó, né, minha vozinha, foi pro interior do Goiás pra ficar com a minha prima mais nova e me abandonou. Olha o termo. Abandonou. Aqui em Brasília por um mês. E aí teve um certo dia que eu mandei mensagem pra Maria Eugênia e pra Adriana. Olha, não quero ficar sozinha, não. Não tô afim de ficar sozinha, não. Aí elas, vem pra cá. Gente, me senti extremamente feliz e acolhida. Porque Só- quando você dá o seu tempo pra gente, é top. Tá vendo? Oh, gente, que amor. Mas aí é isso. É que vocês estavam falando até mais cedo. É importante nós termos essas consciências nossas também. E o que a gente pode fazer por nós mesmos? A gente não pode colocar. O William acabou de falar. É uma pressão muito grande. É uma pressão que não cabe ao outro. Sim. Né? De fazer aquilo que a gente precisa. Então, o tempo de qualidade, às vezes, pra mim, é... A Anne precisa ter o tempo dela. Então, vou deixar ela quieta por um tempo. Ela precisa desse tempo pra ficar quieta. Né? Em casa tem muito isso. Eu tenho meu espaço. A minha família, talvez não tão consciente, algumas com alguma consciência, alguns não tão consciente, eles me deixam no meu espaço. Eles têm esse respeito pelo meu tempo de qualidade, pelo meu espaço. Às vezes com ele, às vezes não. E é muito importante nós termos essas consciências, até para não parecer justamente que a gente está se afastando, que tem alguma coisa errada. Né? Eu tenho amigos que eu falo, tipo, uma vez a cada 3 meses. E, tipo, é o meu melhor amigo. A gente, às vezes, combina uma coisa e ele não tá afim, eu não tô afim, a gente dá um ghosting, a gente não fala um com o outro e a gente já percebeu, ih, ele não quer ir. Eu também não quero ir, então ninguém fala nada e a gente só não vai. Isso é o tempo de qualidade também, sabe? Não, mas vamos pro tempo de qualidade tradicional, porque você tá nas variações, né? Adriana, porque Vamos nas Pra me variações. defender. Foi bem específica, né? Que é assim, vamos ver o que até é comenta agora. tempo de qualidade. No padrão é o quê? Meu Deus, você quer ficar sozinha? É. Não, é porque, não, isso que ela falou é legal, porque o tempo de qualidade dela é o primeiro no dar Nos dois. e no receber. Nos dois é isso. Aí acaba tendo essa variação. Aí tem essas coisinhas aí. Pode No rir, meu Maria caso, Eugênia. o tempo de qualidade é para receber. Então eu gosto que a pessoa tenha tempo de qualidade para mim. O que é o tempo de qualidade? É você estar com a pessoa, é como você falou, virar o celular, é estar ali com a pessoa dando atenção, ou só ficando calada, mas é estar Mas com a estar lá. pessoa. Entendeu? Hoje eu vou tirar um tempo para estar com você. Hoje nós vamos fazer isso, né? Então, assim, é muito importante estar do lado. Maria Eugênia fala do estar do lado no toque, mas não, estar presente. Nem que não, seja pra fazer nada. nem que seja para Mas fazer tá ali. nada.
né? Vamos fazer nada Então, juntos. vamos sentar lá embaixo, tomar um sol, vamos fazer uma caminhada, mas estar juntos. Então, esse tempo de qualidade, esse ouvir, vamos, Anne, vamos, Anne. Será que a câmera vai pegar esses olhares? É porque agora eu lembro que eu já recusei 2 vezes. Você me chamou pra ir tomar sol na Normal. Tá vendo? Normal. Não se sentiu amado. Não. Mas tudo bem. Eu já chego em casa, eu vou direto pro quarto dela. Muito É. bem. Mas é aquela coisa assim, por exemplo, todo sábado eu vou pro Ceasa, né? Então, eu tenho amigas que falam, eu vou com você. Aí a gente vai conversando, entendeu? Isso também não é deixar de fazer uma coisa, mas é dar uma parte do tempo, Legal. né? Então, assim, você se dispor a estar com o outro sem nenhuma distração. Sabe que quando terminar o podcast, eu quero pegar o elevador com você e acompanhar. Só que nós estamos no seu andar e o meu é outro. Eu mudei de andar. Não, mas mudei. é por isso também que é uma linguagem do amor, de doação. de doação. Ele vai Ele pegar vai o ter esse elevador Pra descer para um com andar você. que não é o dele, pra te fazer companhia. Tá certo, O Vitor, gente, o Vitor é videomaker o nome, né? Vitor é o nosso videomaker que tá aqui atrás e agora ele tá almoçando com a gente. A linguagem que ele fez e respondeu totalmente a expectativa da Adriana é: vou lá na sala chamar pra almoçar. Porque a gente brigou com ele também, falou, né? E ele chega no horário certinho. Chega no né? horário, vai lá, É chama muito pra bom almoçar, vai todo mundo almoçar. E aí todo mundo senta na mesa. Até a hora da gente sair. E aí fica todo mundo ali na mesa, dando Legal. nosso tempo um pro outro. É o tempo que a gente tem ali pra estar junto, né? Então o horário do almoço tá sendo esse momento de tempo de qualidade que eu tô sentindo. Só lembra ele. Só lembra ele, às vezes, que ele só tem 1 hora de almoço, tá, gente? Não, mas tá a bom. gente A o nosso tempo é 50 minutos. Na verdade, é 50 minutos o tempo que a gente tem. Na verdade, às vezes 30. Tá né? cronometrado. Não se preocupe, William. O chat A gente não se devolve preocupa, ele não. tempo. Não somos nós, se é outra coisa aí é com ele. Filmes de tempo de qualidade. Filmes de meninas. tempo de qualidade. Ah, esse foi legal de fazer. Como eu era antes de você. Ah, O ano por conta dela. é que eu vi o filme, eu ainda não li o livro, mas tá na minha lista. É com a Daenerys, né? É com a É Dracarys. com a Daenerys. Mas ela não é Dracarys É, ainda. ela ainda não é. Né? Mas assim, ela se coloca totalmente. Ela foi contratada para cuidar dele. Ela tem que dar o tempo para Ela ele. é paga por... Ela é paga pra para dar o isso. tempo? Mas não é isso. Ela. Eu gostaria de reformular isso. A minha percepção não foi essa. Eu não terminei ainda. Mas é porque eu já discordei. Peço licença pra discordar. Aí eu discordo e devolvo pra você, pode ser? Pode. Ela foi contra... Eu nunca vi Mas isso na é porque pra CNV. Eu mim- vou te interromper porque eu já... E depois eu te devolvo Depois a eu te palavra. devolvo. Não, mas é porque pra mim ela foi contratada não pro tempo de qualidade, ela foi contratada para dispor um serviço. O serviço do cuidado. Aí ela transformou isso em tempo de qualidade. Mas eu ia falar isso. Ah, então a gente não discordou, a gente concorda. Pedi pra você esperar, né? Eu fiquei animada, esse filme é muito lindo. O que acontece? Ela foi atores muito contratada lindos. para cuidar do. Como é o nome dele? É o Will também. É o Will? Né? E ele, a princípio, faz a dramatização do pé esquerdo, né? Não sei o quê, como se ele tivesse mais deficiências, não sei o quê, para assustar a menina. E ela tenta ter uma relação de amizade com ele. Ela descobre que ele quer morrer, que ele quer cometer eutanásia. E isso, ela já tem amizade por ele, né? E ela pede a ele uma chance de convencer ele a não fazer isso e a mostrar o lado bom da vida. Nessa parte é que eu acho que começa o tempo de qualidade. Ela dá todo o melhor dela para ele ver a alegria de viver e ele concede o tempo dele. Ele fala, eu vou te dar esse tempo. Né? Ele não muda de ideia. Mas ele dá o tempo. Ele dá o tempo que ela precisa. Então, assim, ali é que eu vejo o tempo de qualidade. Que ele realmente se dedicou, ele se arrumou, ele não fazia barba, ele fez a barba, ele se arrumava. Teve o aniversário dela, ele foi até o aniversário dela. Então, ele realmente deu o tempo dele que ele podia. É o mesmo ator que faz Homem de Aço ou eu tô confundindo? É É o... Super-Homem ou não? Não. Acho que só Ele, eles parecem mesmo. ele faz, Parece, né? ele fez também o Game of Thrones. Ele é o primeiro, aquele... Ah, esqueci o nome. É da Hario. Aí eles trocam o ator depois. Ah, sim. O que é o primeiro guardião dela? Não. Ele é um assassino contratado. Então,
Não, Que primeiro depois vira guardião. depois ele vira guardião. É o mesmo ator, só Sim. que aí troca. Tá? Então, assim, ali deu o tempo de qualidade. Você vai pra Game of Thrones também. Aquele loiro que teve as escarras, que era um Sim. protetor dela. Aham. Eu não lembro. Que era apaixonado por ela. É Sir alguma Isso coisa. era alguma coisa. Tinha vários, né? Que ele é o urso. Ele é da Casa dos Ursos. Isso, que ele era o protetor dela, que ele tem as escarras, depois ele se cura e volta, né? Ele deu todo o tempo dele de qualidade para ela. Foi. Na proteção dela, ele era apaixonado por ela, mas não tinha nada com ela. Mas ele dava todo o tempo de qualidade protegendo ela. Também tem esse caso. Né? Que E você platônico, né? Não precisa ser romântico também. As meninas trouxeram um que é muito fofo. É excessivamente fofo, eu já vi umas 15 vezes. Apesar da fofa ser Anne. Como se fosse a primeira vez. Eu acho que foi a Tabata que trouxe, né? Foi. E como se fosse a primeira vez. Que é com a Adam Sandler e a A Pantera. Esqueci o nome dela, A Pantera. Pantera, né? A menina também do Poltergeist, né? do ET. Do ET? A do Poltergeist não é ela, não. Que ele todo dia tem que convencer ela a se apaixonar por Lembrei, ele de Drew novo. Barrymore. Drew Barrymore. Todos os dias ele faz alguma coisa pra Ela tem um fazer problema. É, que de ela... se- Ela tem que a memória perda de dela- de memória, memória. que é e de um dia, todos né? os dias ele tira um tempo pra convencer ela a se apaixonar por ele de novo. Então, assim, o que você... Willy, agora eu fiquei romântica de novo. Nossa, eu fiquei romântica hoje. É o tema, Nossa. amiga. Sério? A gente tá Eu tenho, falando eu de tenho. amor. O que você faz? O William é o casado aqui. O que você faz para sua esposa se apaixonar todo dia de novo por você? Aí- Já vai chegar na linguagem dela, né? Ai, que Aí eu falo o que eu fofo. faço. Né? A linguagem dela é a assim, última aí. E jogar para os outros. A pessoa que você está, que você se relaciona. Aí vamos pro amor, relacionamento. O que você faz todos os dias por aquela pessoa, para ela se apaixonar novamente por você? Intencionalmente. Eu quero fazer isso. Intencionalmente. Não por querer. Não. Lembrando Não que o sem amor querer. é ação, né? É isso. decisão. Exatamente. O amor, Decisão. tempo, verbo, ação. Como ação, o que eu faço pela pessoa que eu amo, Que não é um peso, não é uma responsabilidade, é uma Que escolha. nem não é obrigação. saboroso, né? o Vamos que eu ficar faço reforçando todos isso. os dias para ela se apaixonar de novo por mim. Esse filme mostra muito isso, gente. Como é que ele tem uma criatividade de todos os dias eu vou fazer ela me amar. Sim. Sabe o que eu Ai, falo? fiquei romântica. Eu Nossa, falo, é como a gente reflexivo. tocou na conjugalidade, eu falo muito com alguns casais, e alguns casais, em determinado momento, deixam esse brilho, esse amor, esse fogo da relação se apagar, de maneira de olhar um para o outro e se verem como estranhos. Não se reconhecerem. E eu faço uma pergunta. Quem ela era ou ele era quando vocês se conheceram e o que vocês faziam? Porque é simples, gente. Eu lembro lá atrás, há 15 anos atrás, ela era assim, ela fazia isso, a gente ia ao cinema, a gente ia dançar. Aí eu pergunto, e por que parou? O que acontece se você sair pro cinema hoje e depois ir dançar com essa pessoa que perdeu o brilho? Aquilo tudo volta, tudo volta. É essa manutenção que é necessária nos relacionamentos. E você olha nesse filme, gente, ele finge estar sendo sequestrado. Ele finge atropelar Pra um chamar a animal. Ele bota a foca para ajudar, né? Ele faz escadas, coisas assim. Ele faz castelo de Eiffel. Ele repara no que a outra gosta e faz pequenos gestos. Pequenos gestos que vão durante um dia inteiro virando atos de amor. Sim. É muito tempo de qualidade. Muito Viu? lindo. É Nesse muito filme. É tempo. muita hardcore. dedicação, porque é todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E aí ele começa a perceber que, bem, nesse caso, né? Tá durando muito tempo, ele começa a cada dia fazer um livro, um vídeo, coisas mais curtas Pra poder ela aproveitar o resto resgatar, do para dia. poder viver e aproveitar o dia, porque no outro dia ela vai esquecer. E é interessante que ele faz de forma intencional. Sim. O pai dela e o irmão fazem obrigados. Porque é E chateado. o aniversário dela. É. Eles tipo acordam, vamos lá, tudo Mais de um novo, mais bolo um de dia. aniversário. É. E ele não, ele quer fazer pra Quer fazer. conquistá-la. E não, para conquistar e depois que conquista, para viver com pra ela. manter. Uhum. Então, ó, você tem 10 minutos de vídeo no final. Você tem 10 minutos de vídeo, 10 minutos de choro, agora vamos lá para fora para viver.
Ele fala isso no vídeo que ele grava ainda. Na última cena, né? Né? Então, assim, e eles estão viajando de barco. Então, assim, isso não houve nenhum impedimento de viver. Então, assim, quando você pensa que há grandes impedimentos, não pode, porque não dá certo, porque isso, porque aquilo. Olha a dedicação quando você realmente quer. E quando a gente fala de tempo de qualidade, é muito importante nós pensarmos na palavra qualidade. Eu não estou falando que eu preciso que você fique me dando atenção, que você esteja comigo o dia inteiro. Sufocante, né? Mas se 10 minutos foram aqueles 10 minutos, sabe, doados, massa, é o suficiente. É a qualidade daquele tempo. É aquela Porque coisa... também ficar o dia inteiro só calado, cada um no celular. Esquisito, não é tempo de qualidade. É aquela coisa, quando você diz boa noite, bom dia, como foi seu dia, como você está, e você escutar, ouvir o outro, como foi seu dia. Aí eu falo assim, como se foi seu dia. Tá bom. Aí Ok. tá. Ok. Ou simplesmente, eu me chateei, não sei o quê. Mas você chateia todo dia. Poxa, não foi tempo Não de foi qualidade. tempo de qualidade. Você não tá me ajudando muito. Né? Não Entendeu? foi Então, tempo. assim, é uma dedicação mesmo. E esse filme eu acho muito lindo nesse sentido. Legal. Boa Tem outro que recomendação. vocês querem falar? Não, eu acho que eu tô... Acho que é. Eu acho que foi suficiente. A próxima linguagem, Eu queria falar eu só acho mais um. que é a última. Deixa Ela eu quer falar falar só mais um. Fale. Tá bom. Te amarei para sempre. Esse eu não Também conheço. Eu também. Então tá. Então fica à Só eu. vontade aí, amiga. Fica à vontade aí. Ele é um viajante do tempo. Você me falou desse filme. E ele A gente ficou de assistir. eles se conhecem e eles começam a ter um relacionamento e às vezes quando não tem algum aborrecimento, ele some no tempo, ele vai para outro tempo. Então ele some. Cai as roupas, ele some. E ela sempre espera ele voltar. E aí ele volta, e aí eles têm um relacionamento, acontece alguma coisa, ele some no tempo. E ele sempre tenta voltar para ela. Ele sempre tenta voltar para ela. Excelente forma de resolver conflitos, né? Nossa. Eu tô Tem uma tentando- briga, eu Eu tô sumo. tentando manter aqui a imparcialidade. Não, eu quero falar do tempo de qualidade. Enquanto aquele pouco tempo que eles estão juntos, ela se dedica. Ela sempre tem uma muda de roupa esperando por ele. E quando eles chegam a formar família, a ter filha, né? A filha também começa a ser viajante do tempo. E ela sempre tem uma muda de roupa preparada para ele quando ele chegar na casa. E ela sempre tem um jantar, sempre tem uma novidade, umas questões, vai falar com seu pai. Ele aparece uma vez no campo, a mãe e a filha avisa a mãe, ela sai correndo, porque ela sabe que eles têm poucos Pouco minutos tempo para ali. estar juntos. Então vamos estar nos melhores momentos, porque de repente ele... Não chega com cobranças, onde é que você esteve, por que sumiu. Não, ela sempre chega Ela para aproveitar o aproveita. melhor do Legal. tempo. Entendeu? Porque ela sabe que ele tem, e às vezes é muito pouco tempo. Às vezes ela chega e ele já está sumindo. E eu te amo, quando é que você a próxima vez, então vou estar te esperando. Aí ela dobra a roupa e guarda a roupa para quando ele aparecer da próxima vez. Legal. Agora que Não você é falou caminhoneiro, não é viajante, não é piloto. É Agora, viajante do agora tempo. que você explicou o filme, eu lembrei dele. Eu já assisti. Ai, é Então é lindo também. muito lindo, Assista. porque todo o tempo bonito que ela a está com ele, ela Vai. não perde tempo com isso. E todo o tempo que ele consegue voltar para ela, é sempre o melhor de cada um. Legal. É bem bonito. Top. Não é ghost, Anne. Não é Ghost. Não é dar o ghost e voltar. Não, eu lembrei desse filme, porque eu lembrei dessa cena dele chegando no campo com a filha dele Isso. avisando. Show. Pessoal que está nos acompanhando, se você não deu o like ainda, dê o like aí. A gente está falando de linguagens do amor. Já falamos sobre palavras de afirmação, falamos sobre toque físico, falamos sobre tempo de qualidade e temos as últimas duas linguagens para a gente comentar Vamos aqui. pular? Por quê? Você não direto. gosta dessa? Não, é que, pelo É que a a gente minha entender, última. pelo que eu entendi Da do nosso dinâmica. campo. Gostaram dessa, né? Pelo que eu entendi do nosso campo, essa é a última linguagem de todo mundo aqui De todos presente. aqui. Verdade. E aí você nos trouxe que a sua esposa é essa linguagem. É, Entendeu? minha Atos de esposa- serviço. Atos de serviço. Minha Então vamos esposa... falar sobre atos de serviço. Olha que interessante. Minha esposa e o meu filho que tá ali assistindo a gente. E a minha também. Ah. O Pedrão também. E a Atos minha de também. serviço também, A Adriana né? também. É interessante isso, a gente... Amiga, Atos de qual que serviço. é a sua linguagem do amor?
A de doar é ato de serviço. Ah, tá. Era só pra manter Não, a tudo bem. Doação é serviço. Doação e serviço. Minha Será que esposa alguém é já assim. notou que eu gosto de arrumar as coisas, fazer Já. comida? Arrumar as pessoas, né? Fazer comida pra amiga. Fazer o almoço, trazer uma frutinha. Legal, continua assim. Eu tô no 3º andar agora. Tá? Mais perto. É, o mais próximo. Minha esposa é assim, resumidamente. Eu provo que eu a amo se eu me enfiar na pia e lavar as louças. Pronto, maravilhoso. Amor, coração, dá licença, eu vou lavar essas louças aqui. Se eu acordar antes dela ir à padaria, ainda que tenha pães em casa, se eu for à padaria, porque eu saí e fiz algo por ela. Então, é muito louco isso, parece um negócio esquisito, mas é verdade. Aí sabe uma coisa que... Ah, eu vou revelar a estratégia. Mas fica. Eita. Sabe uma coisa que Fala eu pra sua faço? mãe Quando você assistir. chegar em casa, você Sabe uma lava a coisa louça. sabe uma coisa que eu faço? Tomara que ela não esteja assistindo. Às vezes ela sai, ela tá na igreja, sai com amigas e tal. Quando ela chega, que eu escuto o barulho do portão fechando, eu corro pra louça pra ela entrar em casa e me ver lavando a louça. É porque não é só fazer, Não é só tem fazer, que ela ver. tem que Ela tem que ver. ver você fazendo. Então tem que ser esperto. Eu não vou sair fazendo as coisas porque a gente cansa muito, né? Já trabalha fora, faz tanta coisa. Então eu espero o momento ideal pra fazer alguma coisa por ela. É óbvio que não é só louça, é outras coisas, né? Mas essa é a linguagem dela de verdade. Que legal. Ela quer ser servida. Então, É a dela receber. dela receber. Então, amor, traz um copo d'água pra mim. Amor, faz isso. Amor, lava essa louça. E quando ela não pede, se eu faço antes dela pedir qualquer coisa que seria talvez algo que ela faria, se eu faço por ela, aí pronto. Aí eu ganhei o dia com Ai, ela. ganhou. Manutenção do casamento. Manutençãozinha básica. Um casamento de 14 anos. Tá vendo? Tranquilo, tranquilo. Então a dela é essa. E o garotão ali também. Se ele me ver passando em qualquer lugar, ele arruma alguma coisa. Pai, traz isso aí pra mim. Pra eu fazer por ele. Traz essa água, esse refri. Pega só uma faca pra mim. Mas você nem precisa de faca pra comer isso. Não, mas é só Não, mas um ato traz. de serviço. É assim. No meu caso é doar. Então eu gosto muito de fazer pelos outros. Eu fico muito feliz de fazer pelos outros. Por exemplo, eu gosto de arrumar, fazer comida. E não é a tradição nordestina, que eu gosto de ver aquilo tudo e todo mundo comendo e todo mundo gostando. Arrumar festa. Arrumar festa. Eu gosto de fazer. Eu falo que eu tenho. Isso tem um lado bom e um lado ruim, vamos botar assim. Tem a dificuldade do não, porque. E aí você também. Vou voltar no que a Anne falou. Você tem que respeitar aquilo. Por ser meu lado de atos de serviço, às vezes eu não estou afim, mas às vezes eu faço. Entendeu? Uhum. Então, se conhecer também. Eu gosto. Vamos ali não sei aonde. Não estou muito afim, não, mas eu vou. Porque eu faço por você. Porque eu vou por você, entendeu? Uhum. Então, às vezes Dá um equilíbrio ali, pra Tem- também meio- dizer o não, pra para você também não dizer o ficar não, esgotada, né? entendeu? Mas se fosse atos de serviço, dar e receber, nossa senhora, tava pior do que a Anne, né? Pior que a Anne. Mas é assim, é um pouco desgastante quem é para dar em atos de serviço. Porque a pessoa sempre quer fazer o melhor pelo outro. O que eu sinto, eu vou dar uma desabafada também, tá, Anne? Vamos. O que eu sinto também é que muitas pessoas não entendem essas pessoas. As pessoas que gostam de doar seu tempo, seu fazer pelo outro, as pessoas acham assim, porque quer se mostrar, porque quer ser melhor que os outros, porque só ela acha que faz melhor. Uhum. Não é isso. É porque ela se sente bem fazendo Tem um isso. carinho Uhum. envolvido. É né? carinho, Carinho. é por amor. Sim. Não, mas você tem que dizer, não, mas eu faço isso porque eu gosto, isso não me cansa, isso me deixa bem. Eu vi uma frase esses dias aí, porque eu acabo seguindo muita página de autoconhecimento, de gestão de emoção, essas coisas assim. E eu vi uma frase falando justamente dessa questão do doar, né? Pessoas que são doadoras precisam ter um equilíbrio, precisam saber dizer não, porque aquelas que tomam não têm limite. Exatamente. Exatamente. Então quem tem que colocar o limite é quem doa. E tá tudo bem E tá falar tudo não. bem. Mas Sim. é difícil. É Porque quando você Gente, acha o uma não é pessoa difícil. que é muito doadora e uma pessoa que quer receber demais,
A gente entra Fica completamente desequilibrado e os dois acham que estão bem. A gente entra no equilíbrio. Na conversa da necessidade de se manter o equilíbrio, né? De manter a energia da pessoa, né? Porque tem muito isso também. De você fazer algo que tira ou que te traz energia. E agora você falando, eu fiz uma associação que eu ainda não tinha feito antes. Meu pai tem a linguagem de doação, atos de serviço. Porque eu me lembro a vida inteira, meu pai chega domingo, ele faz almoço pra todo mundo. E a minha casa é meio festiva, sabe? O almoço de domingo era no mínimo 15 pessoas. E aí, eu lembro de algumas pessoas falarem, nossa, mas você trabalhou a semana inteira e no domingo você vai cozinhar pra esse monte de gente? E eu lembrei de um dia que ele falou, não, mas isso aqui eu faço por prazer, me dá energia. Eu, caraca! E a galera, algumas galeras, se aproveitavam disso. Sim. Porque sabia que ele ia estar lá fazendo. E é difícil, porque às Passava vezes o as dia pessoas inteiro, realmente... não tinha Então, noção. o que é bom você saber da sua linguagem também, para você aprender a barrar isso. Porque às vezes o seu modo de dar amor, as pessoas entendem de outra forma e você não pode ser também tão amoroso. Isso, porque se entra neste lugar de cobrança, já saiu do local de amor, né? Eu não acho que é cobrança. Eu acho que acho que acaba sendo um pouquinho quando a outra pessoa acaba aproveitando, sabe? Eu sei que a Adriana gosta de fazer tua coisa. Então deixa eu pedir pra ela fazer tua coisa, porque ela vai fazer. Eu sei que ela tá ocupada com isso, com aquilo outro, mas ela vai fazer isso. Mas ela sabe quando o pedido vem de alguém que quer se aproveitar. Não. Não sabe? Não. É isso. A questão do limite, do autoconhecimento, que é muito importante para acabar não caindo nesse lugar. Porque aí entra no desgaste. Né? Porque a vontade da pessoa deixa de ser saudável. é doar, é ajudar. E aí ela se sente bem. Não filtra, né? Só faz. Não faz. Que bom, posso te ajudar? Pode. Sabe aquela plaquinha, posso te ajudar? A ingenuidade, né, da situação. Não sei se chega a ser ingenuidade. É porque é a forma de amar. Entendeu? E não é a forma de se sentir amado. É a forma de demonstrar que ama. Entendeu? Legal. Sim. E aí a gente entra no primeiro filme, que fala um pouco também sobre esse lado, né? Exatamente. Olha, eu vou pegar o filme e a pessoa. Isso. Patch Adams. Né? Um clássico. Esse filme é bom. Eu assisti, tá? Só pra ficar claro. Esse eu assisti. Patch Adams. Robin Williams. Que ele era um médico, que ele construía um hospital para atender... No final, né? No final ele construiu, internado, né? Ele é internado e aí dentro da clínica ele começa a atender de uma forma alegre os pacientes, não é isso? Calma. Não é Vamos só lá. de forma alegre. Contextualizando o Vamos filme. lá. Se Ajuda. quem tá assistindo não percebeu, tem muito spoiler, viu, gente, aqui. O que Vai lá, acontece? que ela já vai pro Antigos, final. A São gente filmes pegou filme antigos. antigo justamente Então, pra... tá. Depois que a gente falou de Elvis, gente, o spoiler fica um pouco... E o que acontece do Patch Adams? Ele é uma pessoa já mais velha e ele sente uma tristeza, ele não sabe qual que é o lugar dele no mundo, então ele se interna numa clínica psiquiatra. Ele mesmo se interna de livre e espontânea vontade. Vai lá e lá dentro ele descobre que ele quer doar para os outros. E aí ele decide sair, porque como ele fez, né? Ele que se internou, ele se dá alta. E aí ele entra na faculdade de medicina. E aí já é uma pessoa mais velha, tem todas umas relações muito interessantes dele com a faculdade, com os colegas, porque a intenção dele é aprender a ser médico para poder ajudar o outro a oferecer esse ato de serviço um pouco mais específico, que é o que ele descobre na clínica psiquiatra, né? E aí ele aprende a questão da alegria, do riso, como é importante trazer esse sentimento bom, aí, né, psicologia positiva, talvez, para as pessoas que estão em tratamento, porque pensar positivo ajuda de forma positiva o próprio corpo a se restabelecer. E aí vai acontecer no filme e tudo mais, ele no final cria uma clínica para poder fazer os atendimentos, que então... Tô escutando. Não, que aí eu joguei... Aí eu te devolvi. Não, que é essa clínica baseada nesse pensamento positivo. Né? Que aí vai... No final é que ele tá de palhaço, né? Então, assim... e que ele trata com base nisso. E aí... Vai, fala. Não, é tu mesmo. Não, eu passo. Não, pode ir. Ih, virou. É aquela coisa assim, isso não é uma coisa tão feliz. Eu não quero falar, não.
Mas é a sua linguagem. E por isso eu não quero falar. Meu Deus. É porque acaba, essa clínica, o que acontece? Ele consegue transformar o sonho dele, né, de trazer o tratamento para pessoas de vulnerabilidade. Então, é uma clínica que trabalha com pessoas ali doando tempo, né, o voluntariado, doação mesmo das pessoas para aquela clínica funcionar. E ele faz essa doação por puro amor. Você vê ao longo do filme todo que ele dá por amor. E aí ele encontra diversos pacientes diferentes. E uma coisa que é muito interessante é que ele tem uma namorada que ele conheceu na época da faculdade, que tem uma percepção mais clínica do que a medicina. Então ele tem uma visão bem humanista e ela tem uma visão muito clínica. E aí, ao longo do filme, eles vão se relacionando, ela vai compreendendo a percepção dele e vai mudando a percepção dela. E aí, é isso que você não quer falar, né? Aí, quando chega no final do filme, ela tá sozinha e ela vai atender um paciente que teve questões psicológicas, né? Ele não sei se... Eu não sei qual que é a questão psicológica que ele tem, mas ele teve uma questão psicológica e ela aproveitou que estava por ali e foi atender ele na casa dele. Do jeito humanista do Pat Adams. Só que esse paciente, ele dá um... Surto. Ele dá um surto e mata ela. E aí ela morre. E aí o médico, ele entra neste lugar de reflexão, de, poxa, eu mudei a percepção de vida dela, ela foi lá por conta de algo que eu acredito, que eu ensinei, e o resultado foi este. E aí ele entra toda nessa questão filosófica de eu estou fazendo de forma certa, eu estou pensando de forma certa. Então o final é um pouco triste, né? Mas ele no final ele também chega nessa conclusão de não sou responsável pelo que o outro faz, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Sim. Então é um filme que ele é muito leve o tempo todo e no final ele dá esse plot twist complicado. E aí a gente entra neste limite. Que atos de serviço, quando você não vem para o equilíbrio, quem doa demais, tem um sofrimento muito grande. Porque ele não recebe na medida que doa. Né? Não tem como receber, porque ele doa demais. Né? Então, fica uma coisa... Eu vou usar a palavra solitária. Fica uma coisa meio solitária, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, atos de serviço, dar e receber, devia ser um inferno. Porque a pessoa dá demais e não recebe na medida que dá. Na mesma substância e serviço. Então é uma coisa assim. E é muito importante ver esse dar. Porque, por exemplo, no meu caso, minha predominante em doar é ato de serviço. E em receber é tempo de qualidade. Às vezes, como a Maria Eugênia falou assim, eu vou fazer uma comida. Que comida boa. Como está gostoso. Minha linguagem de receber não é palavras de afirmação. Senta e almoça comigo. Entendeu? Sim. Então, assim, tem essas questões que são interessantes de serem percebidas, né? Em alguns ambientes, essa é a minha linguagem de doação. Por exemplo, eu sou voluntário em algumas causas. Então, eu faço fantoche, eu faço palhaço. Então, estar num orfanato... Eu vi o curso de palhaço depois. Fiz um curso de palhaçaria para isso, para ser um voluntário e doar um ato de serviço, mas um serviço bem feito. Então, em contextos eclesiásticos, de igreja, de visitação, de orfanato, de hospital, é muito massa. Mas é só doação sem esperar nada em troca, porque o alvo dessa doação eles não podem devolver e não é a intenção. É ser voluntário e doar mesmo. E é apaixonante isso, é muito bom. Eu já fiz em creche pela igreja também, e eu sou a pessoa que eu acho que eu não tive infância, eu gosto de me fantasiar, né? Então, e aí eu acho que eu tenho um imã para criança, então vem tudo, né? Fica tudo pulando em cima de mim. E eu gosto de brincar ali e tal, não sei o quê, mas é essa questão, sem pedir nada em troca. Mas tem essa questão que a Anne falou, aí tem gente que percebe, eu posso dar uma explorada nesse lado. Sim. E aí a pessoa que doa muito, às vezes ela não tem essa percepção, conheço outras pessoas também que não muito geralmente não consegue trazer o não. Não conseguem trazer o não. E aí às vezes até dizer o não dói, porque você fica meio que... Meu Deus, é o meu jeito de amar a pessoa, como é que eu estou recusando esse jeito de amar a pessoa? E aí fica nesse conflito interno, né?
Não. Oh, Sessão psicológica. Sabe uma coisa que eu lembrei? Só pra gente fechar isso aqui e ir pro outro filme. Foi nesse mês mesmo. O Dia das Crianças. Isso tem uns 3 anos. 3 ou 4. Tem 4 anos. Eu fui convidado para ser um palhaço, fazer palhaço no Piauí, no interior do Piauí. Olha. Era um evento para 5.000 pessoas. Eu ia animar as crianças, né? E ter um número lá. Teve uma hora que eu fui surpreendido por uma fila de gente querendo tirar foto com o palhaço. As crianças estavam no brinquedo, no pula-pula. A fila era de adultos. O local era tão carente, tão limitado, que eles não tinham eventos, não tem festa, não tem televisão, não tem nada. Uma fila de adultos que nunca viram um palhaço. Queria tirar foto comigo. Cara, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, é tão pouco a gente separar um tempinho e doar para alguém, é tão simples alegrar o dia de alguém, impactar a vida de alguém. E aquilo mexeu com a minha percepção do que eu tinha em mente de ser palhaço. É muito mais profundo e não é só para criança. E às vezes é só estar ali. A pessoa vem, abraça, tira uma foto e leva aquilo para casa. Que incrível isso. Então, voluntariado Você é o falou máximo isso, pra eu mim. lembrei do cartaz. Me deu um abraço. Como às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando e só um abraço, só um palhaço, só um sorriso muda o dia de uma Muda. pessoa. E, pessoal, e sobre atos de serviço? Querem destacar mais algum filme? Nós colocamos aqui que todos os filmes de heróis, todos dos Vingadores, são atos de serviço. Atos de amor, Pela tira... humanidade. Obrigado. Pela humanidade, porque quando você vai salvar o mundo, vou fazer pelo mundo. Na verdade, não é o mundo, é Nova York, né? Não. Sempre é Nova York. É brincadeira, Ah, não podia verdade, perder a verdade. piada. mas Mas é Afinal, verdade. é tipo isso. Se fosse aqui no Brasil, ia ser Águas Claras. Nova York. não, tipo, Nova York é lindo, né? Mas tudo bem. Mas assim, todos têm atos de serviço. E aí você falou de Nova York, eu vou falar dos Vingadores, que apesar de você pensar em Nova York, né? Wakanda não é em Nova York? Eu pensei também, mas eu falei, eu não vou trazer essa polêmica. Wakanda não é em Nova Tá York? bom. Vocês É colado ali em Nova York. Ele chega muito rápido. É um portal Tá secreto. pertinho, tá certo. Não, é um portal secreto, nem é na África, Wakanda. Eu acho que em algum momento eles falam que é na Eu África. não sei. Mas não vou bater o pé, mas tá bom, eu retiro o que eu falei. Corta, Victor. É A na Vitor Obrigada, tá dizendo Vitor. que sim. Tá vendo? Vitor, você pode Vitor tá falar, dizendo que Vitor. a sim. gente Confirmou aceita. que é na África. África. Eu acho que Tá não. confirmado. Mas tudo bem. Vitor falou, tá Divisa com Nova York, vai. Divisa. Quando o mundo era todo unido, ainda era na América do Sul. É Paniceia, né? E aí tem o Homem de Ferro, que morre. No final. Ele morre? Ai, Não, me deu até um Faz nervoso agora. muitos Eu pego anos, no- não é spoiler. Não é spoiler. Ele dá a vida dele pela Pela humanidade. humanidade, é verdade. Entendeu? Então, assim, isso é um ato de amor. Sim. Isso é um mega ato de amor. Sabe? Então, assim, para levar para esse lado também, que o amor não é só amor homem e mulher. Amor casal. Legal vocês Um colocarem aqui romântico, todos os né? filmes, porque cada Vingador tem alguma habilidade, tem algum poder, e ele pode pegar esse poder e fazer o que ele quiser com ele, pra ele, sem olhar pros outros. Mas Entre eles ser um doam. herói e ser um vilão, é só a decisão que ele faz, Isso, é a né? decisão de como vai usar. Eles usam em prol do bem, né? Então é um ato de serviço. E do bem, não é do bem só para a pessoa que eu me relaciono, porque todos eles têm um par romântico, vamos Sim. botar Não, assim. inclusive ele teve que abrir mão do convívio com a esposa, do Sim. convívio com a filha para se sacrificar em prol da humanidade. O ato de serviço dele. Ele como outros também, né? Mas Entendeu? é porque ele morreu. São quantos filmes dos Vingadores? 1, 2, 3, 4. Não, só mais. Ah, porque vocês estão contando todos, Não, né? não, só os Pantera Negra, Vingadores. não sei o que, não sei o que. Não, não não, sei o só quê. os Avengers mesmo são Vingadores, 4. Só Vingadores, Os acho que são quatro, né? 4. Os 4, os 4. Tem quem souber, quiser São colocar as nos quatro. comentários Sim. Se eu não me engano, quais são os quatro. filmes dos Vingadores. O primeiro, Né? a Porque Era tem de os Ultron, filmes a da parte 1 e a Marvel tem parte uma 2. ordem, né? Pra Tem. assistir. Tem. Tem uma lista de ordem pra assistir. Tem uma A linha do Capitã tempo. Marvel, que apareceu agora, Aí é são uma os das 30, primeiras. né?
São muitos. Dos São Vingadores são muitos. muitos. São. Ah, eu assisti todos na pandemia. Eu também, vi tudo também. Ah, esses você assiste. É, Harry Potter. tudo isso. Então, mas aí eu achei muito interessante essa sua percepção de trazer os heróis como atos de serviço, porque eles legal. sacrificam muito. Aí a gente vai, né, falou da Marvel, vamos falar da DC. O Super-Homem, ele também sacrifica tudo para poder trazer ali a saúde, a manutenção da humanidade. E ele nem é humano. Ele foi criado entre os humanos, mas ele é um alienígena. E mesmo assim, ele se sacrifica para trazer o bem para cá, né? Então, eu achei muito legal essa percepção que uma vocês doação. trouxeram dos heróis. E a gente não vai falar sobre, mas assistam o filme A Corrente do Bem. A Corrente do Bem também tem um final um pouco trágico, mas ele traz essa percepção dos atos de serviços. E aí, como que eles fazem? Uma criança... Ai, gente, ato de serviço final, tudo é trágico. Pra você ver como a gente precisa falar do equilíbrio, do dar e receber com essas pessoas. Mas é muito bonito. É de forma saudável. O importante é trazer esse equilíbrio para ser saudável. Porque o último que a gente botou aqui também, Titanic, atos de serviço. Ele dono também é trágico o final. É trágico. Então, gente, fica Cabia aí a os dois em cima da reflexão, porta, né? mas Cabe aí a reflexão de colocar e impor os seus limites. Impor limite também é um ato de amor, né? Eu acho que é um dos maiores atos de amor, é impor limite. É impor limite. Show de bola. Inclusive, eu tenho um professor, que ele é neurocientista, professor Leandro, lembrando de você aqui, que ele Eu fala não vou que... dizer que é o orientador dela e ela tá falando isso. Meu orientador. E ele fala muito, ele falou uma certa vez sobre essa questão do que é o amor. O amor, ele impõe limites. Se você não coloca limites, não é amor. Porque o amor, ele pensa, sabe? Ele tem a ação, ele tem a reflexão. A paixão, não. A paixão é inconsequente. A paixão, ela não pensa nas consequências, ela não pensa nos defeitos. O amor, sim. O amor, você pensa nos defeitos dos outros, você aceita este defeito de forma consciente. E aí eu vou trazer a frase do Cortella, então, né? Traga. Que fala que o amor incondicional é burro, né? Porque o amor não pode aceitar tudo. Exatamente. Né? Legal. E eu vou fazer o Exato. gancho da teologia de novo. Por favor, porque agora esse assunto eu vou sair daqui reflexiva Né? sobre ele. Porque João diz o seguinte: Deus é amor. Deus é amor. E quando Deus vai se relacionar com a humanidade, ele está lá em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e Deus traz os mandamentos. E os mandamentos estão lá. Limites claros. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Não, 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 não. Não é amor. Impor limites é amor. Deus, o próprio amor, impondo limites pra gente. Então a gente precisa de limitação clara pra gente ter essa consciência de amor. Isso. Eu isso. não vou entrar na parte para não polemizar, porque eu adorei esse do não e do não. Mas aquela coisa, aquela explicação que o cérebro não processa ou não. É mito. Pois é, me ajuda É nisso. isso. É mito. Eu achei isso muito incrível, gente, porque vamos falar só um tiquinho sobre isso. A maioria das pessoas, quando a gente fala de amor, já leva para aquela questão romantizada de ele ser incondicional, da gente fazer tudo pela pessoa, a gente não aceita ou não. Por isso que eu falei que eu vou sair daqui meio reflexiva, porque ultimamente eu tenho tido uns nãos assim, e aí eu tô tentando lidar com eles. E isso é muito incrível, porque você tira esse peso para trazer o relacionamento saudável, que tá na moda falar agora, né? Vamos sair de relacionamento. Como eu ouvi de uma pessoa saudável. ontem. Eu vi uma frase de uma pessoa ontem. Tem várias frases assim que a gente escuta do nada, né? Eu pensei assim, eu não sei o que é um relacionamento saudável. Mas é isso, gente. Nós precisamos conhecer algo para poder desenvolvê-lo. Então, é por isso que é muito importante a gente falar dessa consciência emocional, dessa educação emocional já com as crianças. Porque como que as crianças vão formar ali o que é o amor? Como que elas vão formar o significado do que é doação? Se elas não foram apresentadas a isso. Aí eles vão crescer e aí, como adultos, eles precisam se autorresponsabilizar. Quando elas são crianças, quando nós somos crianças, as responsabilidades não são nossas. Mas fez 18 anos, a sociedade te massacra. É verdade. Então, se você não fez isso no momento, depois você, como adulto, precisa trazer essas percepções, né? Então, essa questão do não. A criança realmente não entende o não porque ela ainda não colocou significado no não, mas nós adultos sabemos o que significa o não. Então, a gente compreende o não. Mas como também a gente vai levar este não,
é diferente. Então, nós aqui que tentamos fazer essa busca, né, do autoconhecimento, de compreender o outro, da comunicação não violenta, a gente tem um significado diferente pro não da pessoa. Porque a gente tá tentando desconstruir essas crenças que limitam durante muito tempo. Exatamente, porque o que tá... Gostei da frase. Eu também sou filósofa. Tá vendo? Dormiu Porque também. por trás do não, gente, não é só o não. Por trás das pessoas existe muita coisa. Qual que é o interesse daquela pessoa? não Qual que é é a um sim, necessidade? O não é um sim. Para alguma outra Pra questão. alguma outra questão. Certo? Mas a gente entende o não. Agora buguei. Nossos podcasts estão ficando Tá ficando filosóficos, né? Não é? da trajetória, né? Foi bom ter trago um teólogo para poder viajar junto. Pra viajar. Show. Vamos Mas- pra última linguagem? Isso porque, né? A gente colocou... Fizemos uma pequena mudança no nosso roteiro, Um porque no ajustezinho. final das contas, esse é a última linguagem praticamente de todo mundo aqui, De né? todos presentes Se aqui. não é a última, é a penúltima. No meu Pra caso. mim é a última. Pra mim também Pra mim é a última também. Mas pode ser a primeira pra muita gente. Eu, inclusive, Mas tenho se uma alguém amiga que é a quiser primeira mandar- linguagem dela. Mas se alguém quiser mandar... Um Não presente. quer dizer que a gente não, Não quer dizer que a goste. gente não, A não gente não receba. A Adriana já explicou lá no início É. que todos nós temos as 5 Cinco linguagens. linguagens, né? Se Certo quiserem nível temos mandar, todos. mandar um presentinho, Presentinho. um chocolatinho, Pra ficar... um Não, café pra agradar, especial. pra ver se vocês pensam melhor sobre Comprar essa uma linguagem. caixa de bis, passar lá no andar pra poder oferecer. É, tá super Fica a dica. combinado. Pegou? Pegou? Então a última são os presentes. Presentes. Existem pessoas que só se acham amadas quando recebem presentes. Presentes não são coisas caras, não são coisas de valor. É tipo, eu vou falar uma besteira para variar. Tava demorando. Eu tava sério, né? Não, mas sabe quando você viaja e aqueles negocinho, fui em Natal e lembrei de você? Gente. É exatamente Odeio. isso. Né? Vou trazer vários pra Anne. Miserável. Eu já penso, por que não me convidou? Fui e lembrei. Não, Lembrar, mas não? porque a linguagem de Leva. vocês não é presentes. Para uma pessoa que a linguagem é presente, Ela vai se eu sentir trouxe uma amada. caneta, eu passei isso, lembrei de você. Eu achei isso aqui sua cara. Olha, eu fui em tal lugar, trouxe tal coisa. A pessoa vai não interessa o valor, é a lembrança. Tava passando, vi uma rosa linda do jardim do vizinho, peguei pra você. Se alguém quiser passar na Gregory, Não, porque tem isso também, né? Você fazer algo pra pessoa, você dar um livro com uma dedicatória bonita. e você Essas fazer um coisas. jantar É um de presente, por exemplo. Você pode achar que é um ato de serviço. Não, mas é aniversário da Anne, eu vou dar de presente para ela um jantar. E fazer alguma coisa que ela vai... O que é a Anne? É tempo de qualidade. Então, eu vou fazer um jantar para a Anne reunir os amigos. Entendeu? Então assim, é um presentear pensando na pessoa, na intenção da pessoa. Não é assim, Maria Eugênia, fala uma coisa que você não gosta. Nossa, que eu não gosto. Filme. Pronto. Vou pegar o meu tudo. Pois não, mas aí não existe Não, cartão mais do assim, cinema. DVD. Não, cartão do cinema. Um cartão do cinema pra você ir e tal, Pronto. não sei o quê. Poxa, ela não vai. Eu não gosto de receber esses valezinhos. Gente, muita gente gosta, tá? Mas eu não gosto de receber, tipo, cartão de presente. Eu gosto Um que a pessoa vale- um pense, vale compras, né? Um De vale de algum- presente. Você gosta que a pessoa Eu gosto compre que a um pessoa me presente. dê alguma coisa. Eu, por exemplo, não gosto de receber flores. Gente, eu também não... Não, depende. Tem hora que eu também não gosto de receber. Eu não gosto de receber Isso que ela flores. falou tá muito ligado a essa linguagem. A linguagem de amor que a gente tá falando é presente. Um vale presente é um presente? Não. É um presente. Não pra pessoa que tem essa linguagem. Porque não conecta com nada, não é pessoal. Não. Você não pensou Você não pensou nela. nela. Você só gastou um dinheiro. Exato. Exato. Você só gasta dinheiro. É. Aí, por exemplo, eu não gosto de receber flores. Eu gosto de receber flor plantada. Uhum, Entendeu? uhum. Porque eu acho que a flor morre. E o que tá plantado, não. Fora a orquídea que eu mato. Que filosofia, né? Né? Gostei dessa. Não gosto da Porque é flor, aquela não. coisa assim, se você vai dar flores pra eu também pessoa, não é porque gosto. você quer crescer um sentimento. Aí eu vou dar uma coisa que vai morrer?
Sabe um dia que eu dei uma Entendeu? flor A primeira vez que eu dei uma flor pra minha esposa, eu lembro. Nós estávamos noivos. A primeira e Primeira última? vez. Primeira Primeira e última. Primeira e penúltima. A última uma tem nova uns 3 meses que eu já ressignifiquei. Nós estávamos noivos. Estávamos numa pizzaria. E às vezes entra um homem ou uma mulher vendendo. Aí a mulher passou assim e estávamos noivos. A mulher falou, moço, quer comprar uma flor? Aí Comprou ela tava todas, se né? servindo e tal, tava virado. Aí eu comprei uma flor. Vou comprar sim, vou fazer algo diferente aqui pra ela. Nunca dei uma flor. Olha que massa. E na frente do pessoal, estávamos com amigos. Comprei e dei pra ela. Ai, que medo. Comprei e dei a flor pra ela. Aí ela, Tu tava lá? ah, moça, Eu conheço o tipo. foi tipo assim, as frases que eu lembro, que eu ouvi. Que eu lembro. Que eu ouvi, né? Amor, essa porcaria vai morrer amanhã. Olha que ladyzinha, amante de flores. Morreu assim por dentro. Eu falei, gente, ela não gosta de receber flor e acho que não gosta de presente nenhum. Definitivamente, presentes não é a linguagem dela. Então, depois de 13 anos que eu fui dar uma flor pra ela de novo. Plantada. Plantada. Hoje ela gosta de planta, flor e tal. Mas nessa época, isso ficou marcado, cara. Mas e eu eu fiquei naquela... Traumatizado. Não vou dar presente nenhum pra essa menina. Mas eu já recebi flor e eu fiz assim, Flor, tá querendo que eu odeie, né? Mas, não. Mas é aquela coisa assim, às vezes a linguagem da outra pessoa é dar presentes. E aí a gente tem que entender que a linguagem da outra pessoa é dar presentes. Aham. Entendeu? Então mas aí vem a comunicação não violenta, a questão da comunicação. Olha, gosta de flores? Gosto. Ah, você tem várias plantas na sua casa? Gosto de plantas, coisas plantadas, coisas que crescem. E aí você vai educadamente, se você está no relacionamento, você faz. Poxa, mas isso aqui vai morrer. Que tal a gente criar, botar num negócio Um e vasinho, plantar, tá. porque aí vai E crescer. cuidar. Aquela coisinha romântica. Porque você até respeita a linguagem do Tem um outro, exemplo né? que você colocou É aqui no nosso importante. roteiro sobre presentes e que eu faço. Não faço com frequência, mas já fiz 2 vezes para 2 amigas. Ai, quem sabe depois eu faço pra gente. Teve o aniversário de uma amiga minha em janeiro e eu fui. E o meu presente para ela foi pegar a primeira foto que a gente tirou juntos e revelando várias fotos ao longo do tempo que a gente se conhece, até a última que a gente tirou juntos. Que massa. E aí, a cada época, eu fazia um comentário, uns cartãozinhos e tal. Então, o presente também tem isso, de você construir algo Sim. para alguém também, Sim. não só comprar, né? Uhum. Porque quando fala presente, sabe, as pessoas já pensam, vou ter que gastar dinheiro, né? E é, às vezes, o de você construir, de você escrever uma carta, né? O presente ele Faz precisa isso ter hoje. significado, Tem que né? ter Não o é significado. só um Não é objeto. só um presente. A linguagem do presente tem que ter o significado. O presente é muito o que você fala, né? Qual é a intenção desse presente? Gente, que comprar sempre. esse Saiu um episódio. cortezinho seu, você viu, né? Do corte. A intenção Porque dentro do do vídeo presente tava é recontextualizado. eu pensei em você, lembrei de você, você importa. E aí eu vou entrar Verdade, nos 2 você importa, filmes. Isso, você importa. É, eu vou entrar nos 2 filmes que nós falamos de presente. Eu vou falar do segundo, a Anne fala do primeiro, pode ser? Pode. Conselheiro Amoroso, Com Will Smith. com Will Smith. Quando ele se apaixona, ele convida a menina para ir andar de jet Jet ski. E ele manda um mensageiro. E o mensageiro tem dois pacotes. Aí, a resposta foi sim, então é esse aqui. Aí ele entrega o colete e ele prepara um passeio para chegar na ilha em Nova York, Nova York. Para variar. né? Para chegar no museu. Aí deu errado porque a assinatura de um excluído da família. Mas ele teve toda uma preparação para agradar. Depois ele faz um jantar para ela. Depois ele participa com ela de uma aula de culinária. Então, assim, ele faz as coisas para ir agradando. Então, não foi um presente. Ele preparou um dia... Vamos dizer, ele mandou um presente para preparar um tempo de qualidade. Uhum. Mas ela gostou de receber aquilo daquela forma. Foram presentes pensados Pensados para o pensados momento nela. que eles estariam. Exatamente. E aí o outro filme é o PS Eu Te Amo, que quem assistiu desidratou, né? Porque foram vários presentes, né? O marido, ele sabia que ia falecer devido à doença que ele estava. Então ele preparou várias cartas
para a esposa dele para ajudar ela no luto, inclusive, né? Então, cada carta tinha uma mensagem dele, amorosa, lembrando a ela que ele amava ela, e algo para ela fazer. Então, compra um vestido, vai em tal loja e compra um vestido. Agora hoje você vai sair com as suas amigas, você vai pro karaokê. Então, ao longo dessas cartas, a própria carta já é um presente, né? E dentro da proposta da carta, ele dava essa sugestão de um presente também. Então, a linguagem dele completamente de presente. E a dela também, porque ela foi recebendo, né? Então, ali a gente vê um casal que tinham a mesma linguagem do amor, o que fez essa consonância entre eles. E aí é muito bonito de ver os significados de tudo que ele colocava nas cartas. Então, quando ele mandou ela ir pro karaokê com as amigas, tinha uma história por trás daquilo. Quando ele mandou ela fazer a viagem, ele já tinha deixado a viagem paga. Ela só foi lá. Olha, gente, deixem a viagem paga também, por favor. Aceito. A gente aceita. Ela foi lá, a viagem já estava paga, já estava tudo pronto, ela só foi aproveitar a viagem, também tinha uma história por trás. Então, tinham questões que envolviam valores? Tinham, mas não era o valor do dinheiro, não era o valor da ação, não era o valor do presente. Então, ela traz de forma bem clara, né? Essa questão da intenção. É uma história linda, mas Deus me livre. Deus me livre viver isso. Mas você falou uma coisa aí, Anne, que eu pensei. Você falou do casal, a linguagem presente. No caso dele, de doar, e dela de receber. Exatamente. E aí a gente entra, acho que um pouco na conclusão da nossa conversa das 5 linguagens do amor. A gente quis trazer para vocês essa percepção sistêmica, mas é muito importante de deixar frisado que são linguagens diferentes. Nós recebemos de uma forma, nós doamos de outra. Às vezes, elas são relacionadas. Eu, por exemplo, como a gente conversou, eu tenho a mesma linguagem do amor, tanto para doar quanto para receber. Em primeiro lugar, lembrando. Em primeiro lugar, porque a gente tem todas, outras, né? Mas é muito importante para qualquer relação. Então, por exemplo, eu trabalho com o Willy. Eu trabalho com as meninas. A gente conseguiu formar uma amizade também muito bacana. Então, é importante nós, entre nós, sabermos as linguagens uns dos outros até para melhorar o relacionamento. Sim. Até para melhorar a convivência. Não precisa ser para desenvolver o amor, como vocês quiserem decidir aí o que significa amor para vocês. Mas não é somente para fomentar o amor, mas minimamente para ter um bom relacionamento com as pessoas da convivência. É para convivência ser prazerosa, gostosa, divertida. Exatamente. Não vai dar para ler. Então vamos fechar. A moça da plaquinha. Últimas considerações. Eu fiz a minha então agora. Essa é a minha última consideração. Se vocês me virem pelo corredor, por favor, me deem um abraço. Se vocês me virem pro corredor, não me peçam nada. Ajude ela a estabelecer os limites. Boa! Muito boa! A minha consideração é essa. Olhem a si mesmo e olhem ao outro. Né? Porque, sabe o que acontece? Muita falta de... Aí eu começo com várias considerações, gente. Desculpa, mas eu prometo que eu vou terminar. É porque acaba tendo questões de comunicação por este mínimo, né? Eu tô dando presente para Maria Eugênia, eu tô me desdobrando para dar presente para Maria Eugênia e não tá alcançando o objetivo, que é a conexão, porque para ela isso não significa nada. Então eu tenho que entender, então eu preciso dar um abraço. Então eu vou pegar e vou dar um abraço nela. Então é para estabelecer essas conexões de convivência, de comunicação, porque às vezes você tá dando 100% de você e a pessoa não tá te entendendo porque a linguagem não é aquela. Não é por maldade, não é uma coisa pessoal, não é porque ela não gosta de você, não é porque as linguagens não estão se encontrando. Sim, então, saber o de si e o do outro, autoconsciência e também abrir esse espaço para o outro é muito importante. E para facilitar, no link vai o teste das linguagens do amor. Exatamente. Maravilha. O material para quem... Porque eu me lembro do nosso primeiro bate-papo aqui no começo do podcast. Willy, foi muito bom receber você aqui com a gente. Gratidão. Foi muito legal. Foi muito valoroso todas as suas foi incrível, contribuições. Obrigada. Gratidão pelas palavras. Pessoal, quero agradecer demais vocês que acompanharam a gente. Agradecer as meninas aqui presentes. É muito bom tê-las como colegas de trabalho. Quero abraçá-las. Quero receber os serviços de vocês. Quero passar um tempo depois com vocês. Foi
E foi muito bom estarmos juntos para mais esse bate-papo. Você que não está inscrito, já está inscrito, mande esse vídeo para alguém que você ama. E aquela pessoa que te odeia também, mande para essa pessoa. Poder te entender também. Poder te entender, saber quem você é. Vai pro link de vocês que se cadastraram antes, esse testezinho para que vocês descubram qual é a linguagem de amor de vocês. Gratidão ter vocês acompanhando a gente até aqui. E estejam prontos para receber o próximo episódio do nosso CMCast. Grande abraço a todos. E curte. Compartilha, ative o sininho e comente. Valeu, pessoal. Tchau, Obrigada. gente.